que eu considero mais importante é a credibilidade. Eu também. Eu posso não ser o primeiro a dar aquela notícia, mas quando eu der uma notícia, o ouvinte, o torcedor, o leitor, ele tem que saber que é verdade. Pô, se o Gabardo deu... Muitas vezes eu escuto, o Gabardo deu uma notícia ali, tu vê nas redes sociais, foi o Gabardo que deu. Foi o Gabardo que deu. Foi o Gabardo, eu não vou discutir. Permanência, a renovação de contrato do Renato Portaluppi em 2018, final de 2018 com o Grêmio, teve uma grande repercussão, porque na época se imaginava que ele fosse pro Flamengo. Aqui eu noticiei foi a venda pro Villarreal. E depois o Inter tentou comprar o Nilmar no Villarreal. Tá. E o Inter fez uma proposta que o Inter considerava boa, e todo mundo acreditava que o Nilmar seria recontratado. E eu consegui o telefone do vice-presidente esportivo do Vila Real. Ligo pra rádio a cobrar, tá aqui Wagner Mancini, novo jogador do Grêmio, coisa e tal, papá, vamos ouvir, botava o gravador aqui, porra, tá ali furo. Era assim na época, negócio maluco, né? E ver toda a construção, né, do dirigente chegar, te passar a informação. Em 2009, eu tava na concentração do Inter no Recife. Aí eu sou um cara de fazer amizades, né? Puxar assunto com o pessoal e tal. Sabe. Aí eu peguei o táxi lá, não existia aplicativo naquela época, né? Peguei o táxi, aí o cara me disse que você tá acompanhando o Inter, vou levar os dirigentes do Inter pra jantar depois. Aí, opa, eu falei, Muito opa. cara, deixa eu te pedir um favor. Tenta descobrir quem é o atacante que eles estão contratando. E aí depois O Gabardo quase estragou a Copa do Mundo 2014. Porque tava tudo lindo, tudo certo, ó, o Beira-Rio tá pronto, as obras estão prontas. Aí o Gabardo me inventa de trazer lá do Rio o rolo das estruturas temporárias. Cara, que loucura Puta, isso. foi difícil. A Tá, Copa do Mundo. relembra. Claro que eu tô brincando, né? O Gabardo descobriu um negócio que ninguém sabia que poderia melar a Copa do Mundo. Como eu fui transferido para o Rio de Janeiro para ser correspondente de Copa do Mundo, e lá tinha a sede do comitê organizador local, naquele acidente da TAM em 2007, eu estava na Venezuela, no dia 15 de julho de 2007, na cidade de Maracaibo, na final da Copa América, Brasil 3, Argentina 0. Seleção treinada pelo Dunga. O Brasil foi com o time reserva e ganhou a Copa América da Argentina na final. 3-0. Uma campanha espetacular. Aí saí com o seguinte voo. No dia 15, o jogo foi no dia 15 de julho, eu saí no dia 16 de julho. Maracaibo, Caracas, Lima, Guarulhos. Fala, rapaziada, beleza? A gente tá começando mais um assado para... Conteúdo que vocês sabem, tá aqui no canal toda segunda-feira, 19 horas, há 3 anos, hein? Até mais, né? Tá ficando velho já. 3 anos e meio, toda segunda-feira, 19 horas. De vez em quando a gente também coloca no meio da semana ali, às 19 horas. Hoje tem 2 amigos meus, companheiros, parceiros, fechamento de jornalismo esportivo. Eduardo Gabardo e Rodrigo Oliveira estão aqui para a gente trocar ideia sobre jornalismo esportivo. 2 caras que são referência no estado, aqui no Rio Grande do Sul, com grandes matérias, com furos de reportagem, contratações. E claro, a gente vamos falar de vários assuntos aí, coberturas aí de Copa do Mundo, de Olimpíadas. E claro, o assunto que também é muito curioso, que é o Luis Soares, por exemplo, né? Uma das matérias mais bombásticas dos últimos tempos aqui no Rio Grande do Sul foi do Eduardo Gabardo em relação ao Luis Soares. A gente vai trocar ideia com o Gabardo, vamos falar muito disso, mas claro, da carreira dos dois e de jornalismo. Você que gosta de jornalismo na veia, como se retém uma fonte, como se cria uma relação, cara, a gente vai conversar. Eu prometo para vocês que este assado vai tocar nestes assuntos, tá bom? Deixa eu dizer para ti que tá vendo a gente, se inscrever no canal. A gente tá quase chegando nos 500 mil inscritos, tá? E tem que dar o like. Like para tudo que tá fazendo e deixa o like agora. Like no conteúdo, like, tá? Deixa o like aí no conteúdo, pro conteúdo explodir todo o Brasil. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para todos os meus parceiros que colocam o assado no ar, que é Esportes da Sorte, a casa de apostas que apostou no Grêmio. Desco atacado ali na descida da Ramiro Barcelos, tem um Desco atacado. Dom Fiorello, sal de parrilla oficial do assado, e que temos agora temos o nosso sal do assado, tá aqui ó, sal do assado, sal do Duda Garbi, tá com a gente, tá bom? Então temos o sal da Dom Fiorello. A carne que a gente vai comer hoje e sempre
é Las Piedras, da PMI. Carne Las Piedras Uruguaia top. Hoje nós vamos fazer um bife ancho aqui, tá? Vamos fazer um bifezinho ancho de qualidade. Para acompanhar junto, coraçãozinho temperado da Ave Serra e também um salsichão de frango da Ave Serra, tá? Esse vai ser o cardápio de hoje. Claro, com Frug Bebidas, vamos tomar aquela água da pedra clássica, que todo mundo gosta, água da pedra Frug Bebidas. E no final, degustar um chocolatinho top da Neugbauer 1891. Muito bom, e os guris vão levar de presente este chocolate, tá bom? Então vamos lá, deixa o seu like, claro, se quiser também comenta aí que a gente vai ler, vai ser sim muito bem-vindo o seu comentário, interaja conosco, vamos fazer a vinheta e a gente volta com Eduardo Gabardo e Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira, boa noite. Agora sim a gente está de volta depois dessa vinheta maravilhosa para dar as boas-vindas a dois amigos que a RBS, o futebol, o jornalismo me deu, Eduardo Gabardo. Fala, Duda! Como é que tá? E o Obrigado. Rodrigo Oliveira, vírgula, boa tarde, boa noite. Como é que estão essa dupla maravilhosa? Os dois melhores repórteres esportivos isentos, porque tem uns que já estão tudo declarado aí, isentos deste estado. Gostou da apresentação ou não? Melhor impossível. Obrigado pelo convite, Duda. Isso, Vamos lá, tia. né, Rodrigo? Vamos comer o assado. E estamos na luta, né? Sempre apurando informação nos jogos da dupla Grenal. Vamos lá, estamos aí para bater um papo, comer uma carne e contar a história, né, Duda? É isso que eu quero. Primeiro quero agradecer a RBS, né, por ter liberado mais dois profissionais de altíssimo nível, tá? A RBS sempre parceira aí, libera a gente para poder receber essa galera. Então é o seguinte, a ideia hoje de trazer esses dois é nós trocar ideia sobre jornalismo, sobre furos de reportagem, sobre grandes histórias que a gente sabe que são dois caras que estão no nosso cotidiano, dá pra dizer assim, né? O Gabardo é veterano, né, Gabardo? Tá aí já. Já tá tô indo com pra barba branca. Até fiz a barba hoje, dei uma parada porque tá muito branca, Duda. Eu tô com fazer 49 já no mês que vem, né? Porra, tia, Então, tá bem. Cara, são de carreira 30, comecei com 18, né? 31 anos. 31 anos. 18, meu. Comecei com Começou 18 cedo, anos, cara. Na Rádio ABC lá de Campo Bom. Eu era setorista do 15 de novembro de Campo Bom. Tu pegou aquela época grande lá do 15? Não, eu peguei o primeiro ano de profissional, em 1994. No ano que, na Segundona Gaúcha, eu trabalhei em todos os jogos do 15 de novembro de Campo Bom, na segunda divisão do Rio Grande do Sul, em 94. O time tinha Balalo, o Maradoninha do Vale, que era treinado por... Era treinado por Casemiro Mior. Olha. E foi vice-campeão da segundona. O campeão foi o Atlético de Carazinho, em 94, com Zé Alcino como centroavante no São Borja. Ele foi o artilheiro, o Atlético de Carazinho subiu. E ele veio jogar no Grêmio depois. Veio no Grêmio, ele veio Grêmio foi pro Inter. Pro Inter. Foi pro Inter depois pro Grêmio, Acho né? que o Grêmio depois do Inter. Acho que ele vai em 98 pro Inter, não? Pode ser. Acho que o Grêmio é 97? 96? Eu acho que sim. Eu me lembro O Alcino jogou primeiro no Inter primeiro no Inter, depois no Grêmio. Foi primeiro eu no lembro Inter, que o depois no Celso Grêmio. Rigo veio aqui, foi ele que ajudou a trazer o Zé Alcino pro Grêmio. Bom, desculpa. Ele eu estava acho que emprestado pelo São Borja pro Inter, aí o Inter não comprou, não lembro exatamente porquê, e aí Grêmio. nesse Eu acho momento que o foi Celso isso, Rigo foi isso. Então tá. fez o... Porque ele era de São Borja, né? O Rigo é de São Borja. Então. Mas enfim. Então... E aí naquele ano lá, eu trabalhei em todos os jogos do 15 de novembro, né? De Kombi para São Borja, acho que eu fui umas 4 vezes no ano. Mas legal demais. Né? Aí depois eu trabalhei longe, cara. São Borja longe. E na Kombi não dá nem para conversar, né? O cara fala, tem que gritar, que é muito barulho da Kombi. Mas foi legal. Foi legal. Andando assim, ó. Era E bom. tu quantos anos de carreira, Rodrigo? Eu tenho 35 anos, comecei com 18 também. Então já dá 14 anos de reportagem, Não, considerando. mas Vou tu é um fazer fenômeno, 36. Rodrigo, porque tu, no início da tua carreira, tu já começa indo em Copa do Mundo. Eu fiz a minha primeira Copa do Mundo com 21 anos, Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, pela Rádio A Guaíba. gente tava junto. Tu foi também. Todas as Copas a gente fez juntos.
2010 o Gabardo pela Gaúcha, eu pela Guaíba, e todas as outras a gente fez junto. Que loucura, porque, tu tá com 35, já faz 4 Copas, isso há 12 anos. Sem contar a feminina e sem contar a Olimpíada. Não, 4 o homem é um Copas há fenômeno. 16 anos. É um fenômeno. É, mais Olimpíadas. A Copa de 2006, eu tava na faculdade, não trabalhava ainda. Desde que eu comecei a trabalhar, eu cobri todas as Copas. 2010 eu não estava esperando. Rodrigo, estar no local, né? loco. Não é, tipo, sacanagem. Não, Copa de 2010, por exemplo, quando deu aquele rolo do Dunga com o Alex Escobar, eu estava atrás do Alex Escobar, no momento em que eles bateram boca. E tem uma história que... Porque o Dunga, ele começava a falar sozinho. A gente não conseguia entender na sala de entrevistas o que estava acontecendo, depois de Brasil e Costa do Marfim. E quando o José Alberto Andrade, nosso colega da Rádio Gaúcha, estava perguntando, o Dunga começava a falar coisas, era para o Alex Escobar, mas a gente não sabia. Então ficou estranho o Zé Alberto perguntando e o Dunga abrindo e fechando a boca. E aí eu falei o Zé me chamou depois, vem cá, o que o Dunga estava falando para mim? E eu falei pro Zé, eu acho que ele te reconheceu e falou, é o Zé Alberto, é o Zé Alberto. Na verdade ele estava dizendo, seu merda, seu bosta, pro Alex Escobar, só que a gente não sabia. Que tava atrás. Então ele devia olhar em horizonte e vocês achavam que era pra vocês. E a gente não entendia o que tava acontecendo. Aí tem uma hora que o Alex Escobar disse, o que foi, Dunga? Eu não tô nem olhando pra você. E na hora a gente não entendeu. E foi, talvez, pelo menos em tempos recentes, a relação mais tensa entre imprensa e seleção brasileira. Sim. Aquilo marcou aquela Copa. Depois, na eliminação Brasil e Holanda, eu fiz a primeira pergunta pra coletiva do Dunga, com 21 anos. Né? Na hora... Você lembra da pergunta, Rodrigo? Foi sobre as causas da eliminação e a responsabilidade dele, Dunga, na eliminação do Brasil. Mas eu perguntei... Pro Dunga na época. Com 21 anos, porra. Tipo, eu exaltei os méritos do trabalho dele, que eu acho que realmente foi muito bom naquele ciclo, mas perguntei da mesma maneira que teve méritos, qual a responsabilidade do treinador no insucesso, né? E ele falou que tem a responsabilidade do treinador, mas que se eu pudesse ir ao vestiário naquele momento, eu veria o quanto o grupo tinha se entregue, e exaltou também os méritos do trabalho, mas para mim foi... Eu estava na faculdade ainda, imagina, eu não era nem formado. Então, eu ganhei anos de experiência numa cobertura. Né? Tipo... Não, uma loucura. Momento inesquecível, que eu só foi cair a ficha quando eu voltei. Né? Eu falei, eu fui num colégio conversar com os alunos e tal, e aí eu falei o quanto a prática, na minha opinião, se sobressai à teoria. É complementar, mas assim, eu ainda acho que a prática não, para mim, é incomparável. Assim. Sim, sem dúvida. Tu ir pro mercado de trabalho o mais cedo possível, o Rodrigo é um exemplo, o quão é importante, claro, né? Todo mundo vai ganhar uma oportunidade, não, né? Claro. O Rodrigo é um extra classe mesmo da profissão, aos 21 anos. Fazer uma pergunta numa eliminação sobre o primeiro é difícil, é raro. E foi assim, Duda, no fim de 2008, o então chefe de esportes da Rádio Guaíba, o Luiz Carlos Reck, me perguntou se eu sabia falar inglês com fluência. E eu falei que o meu inglês era um pouco enferrujado, mas que podia melhorar. E ele falou, teu inglês devia ser fluente. É a única chance de tu fazer uma Copa do Mundo cedo. E aí, quando eu tava saindo da sala, pensando que era um conselho pra vida, ele disse, não tô te prometendo nada. Na verdade, já era uma... Ali eu vi, ele tá cogitando me mandar. E eu pensei assim, eu posso até não ir pra Copa do Mundo, mas não vai ser por falta de domínio do inglês. No dia seguinte, eu já estava fazendo aula de conversação, vendo a BBC, a CNN o tempo todo, e isso foi determinante para eu ir para a Copa do Mundo, né? Porque ele queria alguém que falasse inglês. Mas assim, para quem daqui a pouco, eventualmente, né, tem o interesse em trabalhar com jornalismo, né, Duda, também não adianta entrar numa empresa e com 21 anos não vai estar na Copa do Mundo, né? Eu acho que é bom também. Não dá para entrar com essa expectativa. Eu falo inglês fluente, eu vou... Não. Tem um certo caminho a ser trilhado, né, que o Rodrigo começou a trilhar desde muito cedo. Primeiro tem que fazer o trabalho bem feito aqui, né? Lá das informações exclusivas de Inter e Grêmio, trabalhar bem na cobertura, né, das rádios, da rádio que você estiver, ou no veículo de comunicação que você estiver. E ainda assim pode se não destacar, ir, né? E ainda assim pode não ir. Então pode estar tratando de um caso raro e de um profissional que começou a mostrar qualidade muito cedo. Mas não é o normal, né? Mas, isso aí, só ficando nessa página, né? Também tem um mérito ali do REC de ter identificado em ti um talento, né? Porque deve ter vários talentos que se perdem às vezes.
Claro. Por escolhas e tal, às vezes ele- o cara não identifica, né? O REC me lançou com 18 anos para fazer reportagem de dupla Grenal, me mandou para a Copa do Mundo com 21 anos. A equipe era eu, REC, Flávio Dalpisol, Haroldo de Souza, Imagina. que teve aqui, né? Teve. O Haroldo, o Hilton Momba, que estava pelo Correio do Povo. Foi uma escola brilhante em termos de grandes coberturas. A gente foi de Joanesburgo a Porto Elizabeth, de van, 15 horas. Caralho, velho. Estrada boa lá, não? Estrada boa, estrada Melhor que boa. as combis de São Borja, do Gabardo? Acho que provavelmente. Acredito que sim, acredito que sim. Deve Não, ser. e a África do Sul é um baita país, né, com uma cultura espetacular. Um país... não sei se tu assistiu, Duda, aquele filme Invictus, Sim. que mostra Sim, o quanto do Nelson Mandela Mandela. usou o rugby para unir os negros e os brancos na África do Sul, e a Copa do Mundo teve esse papel também, né, de reforçar aquela união entre diversas etnias, porque não são só brancos e negros. A África do Sul tem 11 idiomas diferentes, porque há várias tribos diferentes, dialetos diferentes, que no final dos anos 90 teve uma guerra civil em que havia grupos negros que eram contra o grupo do Mandela, e o Mandela pacificou a África do Sul. E o esporte faz parte disso. E eu acho que o Gabardo concorda que a Copa do Mundo, assim como uma Olimpíada, elas reforçam muito o papel que o jornalismo esportivo tem de levar para o público temas que por vezes são considerados e são mesmo mais importantes do que o futebol e que o esporte, mas não fosse pelo esporte, esses temas não chegariam até o público. Se for ver, né, dessas 4 Copas do Mundo que estivemos juntos, eu e o Rodrigo, em 2018, junto contigo, lá A gente na fez Rússia, junto né? essa. E cada uma tem a sua história e todas têm ingredientes fora do futebol que são muito importantes, porque a Copa do Mundo acaba sendo muito mais que futebol, né? Pega 2010, que o Rodrigo já explicou um pouco aqui, tudo que envolvia a África do Sul, um país que saiu do apartheid, né? E como isso está muito enraizado no que pensava o Nelson Mandela, de tentar unir o país, e ele voltou para o poder, ele chegou ao poder sem o espírito revanchista, né? De usar essas competições para unir o país, os brancos e os negros. Aí vai para 2014, vem aqui para o Brasil em 2014, e a gente acompanhou muito tudo que aconteceu com os gastos públicos em estádios, tudo que envolvia fora do futebol, todas as obras da Copa que não aconteceram aqui em Porto Alegre, como a gente acompanhou, bateu aquela confusão do Beira-Rio, das estruturas temporárias. Verdade. Aí vai para 2018 na Rússia, com toda a história que tem o país também, né, com um regime que, puxa vida, duvidoso. Chega em 2022 no Catar, aí sim, né, com um investimento bilionário, com uma Copa com uma estrutura fantástica, mas com Uma Copa fake, né? Porque nós vimos uma coisa e vocês devem ter visto outra. Sim, né? com questões fora de campo assim que a gente tem que registrar, né, Rodrigo? E Tu registrou também. O objetivo de uma Copa do Mundo no Catar é limpar a imagem do regime do país utilizando algo positivo, visto como positivo, que é o futebol. O nome disso é sports washing. E 2034 a Copa vai ser na Arábia Saudita. Mesma coisa. Já Por tá isso definido. que essas ditaduras compram clubes na Europa, compram clubes de futebol, sediam eventos esportivos, porque aí tu vai pensar na Arábia Saudita, tu vai pensar num regime que persegue grupos, que oprime os mata. homossexuais, que mata, que não tem democracia. As pessoas acabam pensando na competição, no torneio, no futebol. O Catar foi motivo de mídia positiva por conta da Copa do Mundo durante 30 dias. E qual o papel do jornalista? É boicotar a Copa do Mundo? Não. O papel do jornalista é justamente falar sobre isso. Inclusive, na Copa do Catar, eu tive a oportunidade de perguntar para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, sobre isso. O que ele teria a dizer para as pessoas que não queriam assistir a Copa do Mundo por conta dos problemas de direitos humanos que tinham o Catar. E ele disse, quem não quiser assistir, que não assista. Mas quem assistir, vai assistir o maior evento esportivo de todos os tempos. Ele foi um pouco E eu infantino. Mas eu acho que acabou acontecendo isso. Só sobre a Copa do Catar, do que a gente viu lá, eu andei, o Rodrigo também, eles construíram uma linha de metrô lá que é um negócio de cinema. Eu acho que eles nem devem estar usando mais, né? Porque quem mora lá não usa. Esse dia o Cartoloco fez um conteúdo. Ah, é verdade. Eu não sei se tu viu o que tá hoje, tá largado, assim, não tem mais nada lá. E aí, por exemplo, eu peguei um vagão de metrô. Pô, a gente sabe como o metrô custa caro, né? Construir um metrô. Eles construíram uma Hoje linha não conseguiu, né? Fazer. Aí eu peguei um metrô que tinha aquelas poltronas de primeira classe de avião. Pô, você tem ideia do que é isso? Pô, qual é o metrô que tem isso no mundo? Pô, aí você vai na poltrona individual, deitado, primeira classe, no metrô. Aí chega no final da linha no estádio lá dos containers, que acho que nem tem, desmontaram os containers lá.
E aí desce lá a estação mais luxuosa de metrô que eu já vi na minha vida. Mas quem é que usa aquilo lá hoje? Não, hoje não deve ter, tá Não, tudo acho que largado não. lá, os caras fizeram tudo. Agora. Cara, falaram várias coisas interessantes, assim, e o Gabardo tava falando do negócio do jornalismo e tal, de pegar, assim, o grau da importância pro cara, né, o cara começar o seu trabalho aqui para depois poder galgar. O quão difícil é o início de um jornalista, sabe? Tipo, hoje vocês dois são caras, enfim, indiscutíveis e tal, o currículo de estudo e tal, mas assim, como é que se conquista uma boa fonte, por exemplo, Gabardo? Como é que tu consegue ser tão relevante dentro, por exemplo, do Grêmio, do Inter, né? Como é que tu conseguiu esse grau de intimidade com as fontes a ponto de tu conseguir notícias e boas informações? Tudo assim, isso é importante, né? Porque quando você começa a carreira, se a gente pegar como funciona essa relação hoje do jornalista com as fontes, é muito difícil para quem está chegando pegar o telefone, eu vou ligar para o presidente do Inter, para o presidente do Grêmio, ou para o técnico do Inter, ou para o técnico, não vai te atender. Não vai? Não vai. É muito difícil, mas é muito difícil. Olha, se ele te atender, tá tudo bem, em uma das 50 tentativas, se ele te atender, ele não vai te passar nenhuma informação. Está chegando agora, então é um processo muito longo, muito demorado, e as coisas acabam acontecendo naturalmente. Uma coisa que eu considero fundamental é, primeiro, a fonte, o profissional do futebol com o qual tu está lidando, entender que tu é um cara sério, um cara de postura, um cara que sabe cobrar na hora que tem que cobrar, com nível, né? Porque a gente vê que daqui a pouco tem algumas pessoas que passam do limite, pelo menos na minha opinião, e que é um cara que respeita, né? Começa a criar essa relação, ela vem ao natural a partir do momento que tu está sempre na cobertura lá dos jogos, do Inter, do Grêmio, a relação ela vai presente também. Né? Essa relação ela vai sendo construída. E aí depois que você consegue construir essa relação, tem um outro passo que eu considero fundamental, que é a fidelização da fonte, né? Eu não ligo só na hora de pedir informação. Pô, se o time ganhou bem, de vez em quando o cara tá em outro clube, nem tá no Inter ou no Grêmio, técnico ou um diretor executivo, pô, ganhou um título, eu mando mensagem dando parabéns. Se aconteceu alguma coisa lá que não foi legal, eu mando uma mensagem, pô, como é que tá aí? Isso vai te mantendo conectado. Vai estreitando a relação, né, Duda? E assim, claro que essa relação próxima ela é importante, ela é fundamental, mas tem que se ter um cuidado muito grande, no nosso caso, para não deixar de fazer jornalismo. Pô, se o time perde de 4-0, de 5-0, de 6-0, chega na entrevista coletiva lá, tem que fazer a pergunta, né? Claro, dentro de um certo limite, com nível, com educação, mas tem que cobrar, né? Então, também não adianta ter uma relação tão próxima e na hora que é necessário fazer uma crítica ou fazer uma cobrança, você não fazer. Então, esse balanço, assim, eu acho fundamental e as fontes acabam entendendo isso também. Eu acho que também tem que vir por parte da fonte ou do dirigente, do jogador, quem quer que seja, o entendimento do que cada um é. Qual é o papel de cada um nesse negócio. Eu sou jornalista, claro. e eu acho que isso, vocês dois são caras que não se identificam, são jornalistas. Isso hoje em dia se tornou raro. Sim. Né? Hoje vocês são a raridade e não a exceção, que era antigamente, né? Claro. Eu acho, abordando esses dois pontos, Duda, que primeiro, o jornalista tem que sempre refletir na busca por uma informação sobre o que é de interesse público. Porque a fonte, ela raramente vai passar uma informação porque ela gosta de ti, porque ela é tua amiga e ela gostou, como diria o Maurício Saraiva, porque gostou dos teus olhos azuis. Normalmente existe um interesse por trás da fonte em passar aquela informação. A divulgação daquela informação é interessante para aquela fonte. E o que o jornalista tem que refletir é de interesse público essa informação? Se a resposta for sim, tem que divulgar. Se a resposta for não, não tem que divulgar, porque o nosso papel é lidar com o interesse público, não o interesse da fonte. E para não ficar refém do interesse de uma fonte, a gente tem que ouvir muitas fontes. A gente tem que fazer muitas ligações, conversar com pessoas de todos os lados. Mas, hoje em dia isso está difícil, né, Rodrigo? Porque requer uma velocidade. Com certeza. Os meios, né?
a gente tem a pressa do furo, que hoje em dia não, né, é muito difícil ter furo hoje em dia, né? Mas enfim, ainda existe. Mas a pressa de ser o primeiro ou de acertar, isso vai contra um pouco de todo esse cuidado, né, Rodrigo? O que eu considero mais importante é a credibilidade. Eu também. Eu Acho. posso não ser o primeiro a dar aquela notícia, mas quando eu der uma notícia, o ouvinte, o torcedor, o leitor, ele tem que saber que é verdade. Pô, se o Gabardo deu... Muitas vezes eu escuto, o Gabardo deu uma notícia ali, tu vê nas redes sociais, foi o Gabardo que deu. Foi o Gabardo que deu. Foi o Gabardo, eu não vou discutir. Pra mim, isso é o maior patrimônio de um repórter. Sim, não, isso é intangível, né? Isso não tem... Isso a gente não consegue medir o tamanho disso, né? Tem o caso lá do Suárez, que é um caso que ficou muito famoso e tal, que a gente ouviu muito, né? Sim. Ah, não, o Gabardo que deu. E aí a direção ia lá e desmentia. Ah, foi o Gabardo que deu. Alguma coisa tem. Não, mas a direção ia lá e desmentia. E no fim das contas a gente descobriu que sim, foi o Gabardo que deu e ele tinha razão, tá ligado? Então, tipo assim, de fato isso é uma coisa bem importante, né? Espera um pouco, mas dá certo, né? Esse episódio deve ter sido uma loucura na tua vida. Nossa. Não, tem acho que duas coisas que a gente pode citar. Primeiro, já vamos chegar lá na questão daquela que gerou tanta polêmica lá envolvendo o Suárez, mas vamos voltar no tempo, porque a contratação do Suárez pelo Grêmio foi trazida em primeira mão por mim. Tá. Ainda antes da eleição, o Alberto Guerra, com o seu grupo que veio depois a compor a sua direção, mandou uma proposta para o Luis Suárez para ele jogar no Grêmio em caso de vitória na eleição. Proposta formal, com documento, com valores, tudo, né? E ele foi eleito, e aí se criou a expectativa de que se o Suárez iria ou não para o Grêmio. E ali ele tinha uma outra proposta, tinha a possibilidade dos Estados Unidos na época, tinha a possibilidade do México, né? E aí lá na Copa do Mundo do Catar, o Rodrigo entrevistou o Suárez. É verdade. Na eliminação, não foi? Foi antes de Uruguai e Gana, o terceiro jogo da fase de grupos que o Uruguai acabaria eliminado. Isso foi porque o Gabardo estava junto com o Zé Alberto acompanhando a seleção brasileira, cobrindo a seleção brasileira. E eu cobri o resto. Tá. E a Copa do Catar foi maravilhosa em termos de facilidade de cobertura, porque era tudo no mesmo lugar praticamente. As coletivas pré-jogo eram não no estádio, e sim no centro de imprensa. Então eu acompanhava todas que eu queria. E eu olhei que naquele dia, pré-jogo, Uruguai e Gana, sempre fala treinador e um jogador. Ia falar o Suárez. Eu vi ele faltando 2 horas, apareceu, vai falar Luis Suárez. E eu mandei pro Gabardo. Gabardo, o homem vai falar. Mas tu já tinha dado essa notícia? Sim, que o Grêmio tinha feito a proposta por ele. Isso já era público, então. Sim, tá. E aí eu pensei 2 coisas. Eu tenho 2 desafios. O primeiro é conseguir perguntar pro Suárez, porque numa coletiva de Copa do Mundo é muita gente querendo perguntar. Todo mundo vai levantar a mão e o mediador da FIFA é que decide. Vai ser tu, vai ser tu, vai ser tu. E o segundo ponto, como é que eu vou falar sobre Grêmio numa coletiva pré-jogo Uruguai e Gana, que decide a vaga do Uruguai, que estavam falando da mordida na Copa de 2014. Total link. Estavam falando da expulsão do Suárez em 2010, que foi contra a Gana. Sim. Aí primeiro vamos resolver o problema de perguntar para o Suárez. Muito bom. Eu cheguei 20 minutos antes na sala, a sala estava vazia, e eu já me apresentei para a mediadora da FIFA. Hello, que a coletiva da FIFA, lá todo mundo levanta a mão e a mediadora escolhe quem é que vai perguntar. Aí eu já me apresentei, magrinho, sarado, bonitinho. Me apresentei para ela, ela vai saber quem eu sou. Aí me sentei ali num lugar bom, aí eu comecei a tentar construir uma pergunta que englobasse o jogo e o Grêmio. E aí eu perguntei para o aí levantei a mão, o pessoal tudo levantando, eu aqui, ela apontou para mim. Vai perguntar. Aí eu peguei, primeiro desafio já está concluído, agora eu vou ter que perguntar e tentar criar um contexto que coloque o Grêmio dentro do jogo Uruguai e Gana. E aí eu disse para o Suárez, que era de Porto Alegre, do sul do Brasil, que os gaúchos, o pessoal do sul, compartilha muitos valores com o Uruguai, que tem muita gente do Rio Grande do Sul que torce para o Uruguai, e é verdade. Porque a gente tem uma identificação cultural. E aí eu perguntei qual a sensação dele, Suárez, de contar com o apoio de parte do povo brasileiro, do sul, do Rio Grande do Sul, nesse jogo tão importante. E como foi para você o interesse do Grêmio? Ainda que não tenha avançado, tu gostou do interesse? Te agradou? Pergunta.
Porque a informação que nós tínhamos era de que o Soares não tinha aceitado a proposta. A proposta aconteceu. Mas, de fato, ele não aceitou no início, né, Gabardo? No começo, não. Acho Ele que pediu para esperar, ficou em stand-by. tinha negócio dos Estados Unidos, aquilo lá era verdade. Sim, tudo sim, isso era... E aí ele disse que é uma honra saber que um clube como o Grêmio teve interesse no futebol dele, é uma honra para um jogador como ele saber disso. E aí ele disse algo que foi para mim a informação mais importante naquela resposta, que não foi possível porque ele estava focado na Copa do Mundo. Ou seja, não é que ele não queria jogar no Grêmio, não é que ele queria jogar nos Estados Unidos, é que ele não queria discutir o assunto agora, antes da Copa do Mundo. Ou seja, depois da Copa do Mundo ele discutiria, como discutiu e fechou com o Grêmio. Os dirigentes do Grêmio ouviram essa entrevista, opa, o que tem aqui? Eles acompanharam a entrevista do Rodrigo com o Soares, ficaram, opa, mas o que tem aqui? Aí depois o empresário dele, o advogado dele entrou em contato de novo e o negócio andou. Aí teve as cláusulas lá, dificuldade para definir a contratação lá no final do ano de 2022, mas aí se definiu. Ele é anunciado dia 31 de 22, né? Algum de vocês viajou para Montevidéu? Não. Os dois dirigentes do Grêmio viajaram lá para o exame médico, rápido, né? É tudo muito rápido, foram lá no voo fretado, no jatinho do Celso Rico, fecharam tudo lá e acabaram acertando a contratação. Acabaram vindo para cá. Aí eu lembro que na hora que o Soares deu aquela resposta, eu na hora mandei pro Gabardo e o Gabardo já repercutiu e reacendeu a esperança do Grêmio de fechar com o jogador e foi... Ele abriu a porta ali para... ali ele meio que deixou, cara, vamos ver, espera só acabar que a gente vê. Eu me lembro repercutiu bastante essa resposta, eu me lembro disso. Mas sobre o Soares, eu acho que tem outros capítulos também legal de histórias, mas só para nós fechar esse capítulo, assim, porque começa com... Mas o anúncio depois aí virou um assunto meio que de domínio público, né, Gabardo? Assim, quando chegou o momento de... Sim. Aí todo mundo tinha o assunto na sua pauta, passou até ser um motivo de cliques. Claro, tipo assim, cara, Luiz Soares peidou de forma tricolor. Aí, bota e aí as pessoas vão ganhando os cliques. Mas em que momento que as coisas começam a ruir ou as coisas começam a chegar para vocês diferente do que estava acontecendo? Tu diz da época da contratação dele ali ou não, na já metade do ano? Porque depois foi anunciado, não foi vocês que furaram, né? Aí foi um anúncio público do Grêmio, já era de domínio já era uma público. Coisa mais... Bom, eu lembro que essa viagem, eu entrevistei o Calef e o Bruno na época, e ele disse, cara, aquele lá tinha umas 20 mil pessoas nos olhando, porque tu conseguia num site acompanhar, né? Sim. Então tava todo mundo vendo e tal, eles estavam se divertindo ali, porque a repercussão era mundial, né? Do que eles estavam fazendo. Mas, na verdade, a pergunta já é do meio do ano ali. Como é que surge isso? Bom, o jogo contra o Cruzeiro, aquele da Copa do Brasil, que o Grêmio ganha por 1-0 lá em Belo Horizonte, foi a primeira oportunidade que o Soares chamou os dirigentes do Grêmio para conversar e informar que ele queria a rescisão do contrato já para metade do ano. Que ele queria ir embora na metade do ano. Ali naquele momento se criou um imbróglio interno, né, que não estava sendo resolvido, porque ele queria ir embora, mas que não era público ainda. Ainda não era público. Quando o Cruzeiro no primeiro jogo, que ele faz um gol no foguete no ângulo. Isso. Ele empata o jogo. O Grêmio ganha por 1-0. Não, no segundo jogo, lá em BH que o Grêmio conseguiu a classificação. O primeiro jogo foi aqui, empatou. O Vila Sante. E o Vila Sante faz o gol. E aí o Grêmio ganha de 1-0 lá em BH. Foi lá em BH. Tá. Bom, ali a situação naquele momento ela era interna ainda, né? Até que chega lá a data em que eu e o Marcos Souza damos a informação de que o Soares procurou a direção do Grêmio para dizer que ele queria parar de jogar futebol, que ele queria encerrar a carreira, que ele queria se aposentar. Como ele continuou jogando futebol até hoje, muita gente entende que a informação estava errada, né? Mas o que a gente colocou ali é que ele procurou a direção do Grêmio para dizer que queria parar de jogar futebol, encerrar a carreira e se aposentar. E isso não quer dizer necessariamente que ele iria fazer isso, mas que ele solicitou isso à direção do Grêmio. Bom... Sempre lembrando, né, Gabardo, que ele que pediu 2 anos de contrato. Ele que pediu 2 anos de contrato. Pode seguir. E aí, pelas razões dele, por questões do calendário, porque o Messi foi para os Estados Unidos, ele queria ir para lá também. Enfim, o que foi colocado, a informação foi colocada dessa maneira, é que ele procurou a direção do Grêmio para dizer que queria isso. Vamos lá. Depois dessa informação veio uma polêmica enorme,
com negativas dos dirigentes do Grêmio, o próprio Soares negou a informação também. E aí quando terminou o ano, e é isso, o Renato chamava toda essa história de novela mexicana, né? É verdade. E isso foi irritando e desgastando muito, exatamente o Renato. Lá depois de 30, 40 dias, o Soares decidiu que ficaria no Grêmio e ficou muito bem, com um comportamento extraordinário, sendo extremamente importante, decisivo até o final do ano. A gente acompanhou tudo o que aconteceu. E aí em dezembro, quando ele deixou o Grêmio, ele foi para o Inter Miami, eu voltei a procurar as partes envolvidas para contar essa história e ouvir, né, os relatos daquelas pessoas que viveram o que aconteceu. Em dezembro, eu entrevistei o Renato Portaluppi, que foi uma figura importantíssima naquele momento, o Paulo Calef, na época vice-presidente de futebol, e o presidente Alberto Guerra falou para ti, né, aqui no passado, sobre aquela história também. Então vamos lá, até peguei aqui as matérias da época, de dezembro, para a gente colocar exatamente nas palavras de quem participou daqueles episódios, o que eles falaram. Renato Portaluppi, abre aspas. Essa entrevista para ti em dezembro. Em dezembro, depois que Soares foi embora. A informação estava certíssima. E eu banquei depois. E o Renato disse numa entrevista coletiva, logo depois, no meio da confusão, que tinha muita coisa acontecendo, assim, não vamos condenar. Os jornalistas estavam certos. Ele falou sobre tu e o Marco, né? O que aconteceu aqui dentro do clube é que tinha essa probabilidade dele parar. Aí juntamos com o convite do clube e o problema no joelho, que ele estava com muitas dores e não queria mais seguir. Isso tudo foi verdade. E foi importante termos conduzido bem. A notícia era verdadeira. Nós tínhamos que apagar o incêndio, que era controlar internamente o que estava acontecendo. Tínhamos que apagar o incêndio dentro do clube da melhor maneira possível. Nos entendemos e a vida seguiu. Bom, o que disse o Renato, que a informação era verdadeira, daquela informação que a gente trouxe naquele dia. Bom, Alberto Guerra, presidente do Grêmio, numa entrevista para ti aqui no Assado, disse ao lado do Antônio Brum, né, vice de futebol, que a informação não estava errada, ou seja, que a informação era verdadeira. Mas eu acho importante também colocar, e aqui a gente tem um dirigente que diz que não foi bem assim, que é o Paulo Calef, que na época era o vice-presidente de futebol. E eu, por questão de justiça, acho extremamente importante colocar também o que ele disse sobre o que aconteceu, para a gente ouvir todas as partes envolvidas. O que disse o Calef? Quando veio de maneira mais contundente a possibilidade de rescisão do contrato, quando o Soares pediu para rescindir o contrato indo embora na metade do ano, sem custos para ir embora, transmito ao Ivan, que é o advogado do Soares, a seguinte situação. Me encaminhe uma solicitação de rescisão dizendo que o Luis Soares vai se aposentar. Esta expressão, que eu sempre fui categórico em dizer que nunca existiu, é porque quem trouxe ela para a pauta, para o cenário da negociação, fui eu, Paulo Calef. Fiz isso porque era a proteção contratual do Grêmio. O que ele me transmitiu é que precisava de um tempo, não falou em abandonar o futebol e não abandonou. Então eu pedi para ser encaminhado ao Grêmio este documento, porque se o Soares assinasse um documento dizendo que iria se aposentar e voltasse a jogar em algum outro clube em um prazo de 30 meses, teria que pagar o valor da multa rescisória de 70 milhões de euros. Foi o que disse o Paulo Calef. Então aqui a gente teve, na versão dele, o que ele colocou, é que ele pediu para o Soares assinar um documento dizendo que ele queria se aposentar. Se voltasse eventualmente a jogar em algum outro clube, teria que pagar a multa. O Grêmio estaria protegido. Então temos aqui o que disse o Renato, o que disse o Alberto Guerra e o que disse o Paulo Calef. O Grêmio conseguiu, Duda, resolver muito bem a situação, né, porque no fim não precisou desse documento que o Soares enviou. Está lá com a direção do Grêmio esse documento. Eu vi esse documento. No fim ele enviou o documento. Sim, o Rodrigo viu também. Mas não foi necessário, porque conseguiu, de maneira extremamente habilidosa, de parte da direção do Grêmio, e o Soares soube entender também, se conseguiu construir essa saída de maneira amigável, né? Ele ficando até o final do ano e sendo liberado de graça. Então foi tudo resolvido da melhor maneira. E ele conseguiu no segundo semestre, né, jogar tudo que a gente viu, fazer todos os gols que a gente viu e terminar com a idolatria, né, que ele terminou com a torcida do Grêmio. E o que eu ouvi assim, de relatos de dirigentes é que ele depois, inclusive, agradeceu por não terem deixado ele sair. Que foi importante para terminar a história dele como ele terminou no Grêmio, né? Dentro de campo, porque fora de campo certamente vai continuar. Tenho certeza que em algum outro momento ele vai vir para Porto Alegre, em alguma festa de aniversário do Grêmio. Assim, essa história eu acho que ela continua, né? Não, essa história é extraordinária jornalisticamente falando. Ela é maravilhosa, Agora,
o quanto vocês devem ter sofrido. Nossa. Porque não é legal, como torcedor, ouvir o que tu não quer ouvir, né? E aí, agora a pergunta jornalística que se impõe é o seguinte, como é que foi para vocês decidir bancar algo desse tamanho sem poder provar naquele momento? Sim. Como é que parte do Gabardo, do Marco, isso? É porque a gente ouviu a história de gente muito importante, né? De fontes extremamente confiáveis. De gente mas muito importante, né? Porque é uma questão de responsabilidade. A gente não pode trazer uma informação, porque eu ouvi ali que o fulano me disse. Não, é porque a gente ouviu de gente muito importante dentro do clube. A partir do momento que você tem essa informação de pessoas que são tão importantes, né? Você tem a credibilidade para trazer essa informação. E aí, depois de meio ano, veio, né, a confirmação de pessoas que têm história no clube, como o Renato, como o presidente Alberto Guerra, dizendo que a informação era verdadeira. Mas eu faço questão aqui também de trazer o que disse o vice-presidente Paulo Calef, porque ele também participou ativamente, né, de tudo que aconteceu, e ele trouxe ali informações novas. Né? Aquela entrevista dele ficou muito famosa, assim, acho que até histórica. Assim, Não, e assim, no contato que eu tive com ele, em dezembro, foi assim um contato muito, muito, muito amigável, sabe? Ele inclusive, se eu pegar a matéria completa aqui, ela está publicada lá em GZH para quem quiser acompanhar. Ele defende o processo de apuração, diz que o trabalho todo foi muito bem feito, fez elogios a tudo que aconteceu, foi assim de um nível realmente muito, muito bacana, muito legal. E trouxe essa informação, né, que foi de parte dele. Eu faço questão de registrar aqui por uma questão de justiça, de colocar a versão dele, né, de que a palavra aposentadoria foi trazida para o cenário de negociação por ele, Paulo Calef. Eu acho que isso é importante. Claro. Porque, de fato, o Soares, ele... o Soares, eu acho que ele mediu mal com o que ele estava lidando. Ele mediu mal. Eu acho que ele fez um blefe e achou que, né, como é que chama? Como a minha mãe fala, que jogou coisa para colher maduro. Sim. Né? E não colheu. Acho que até o Grêmio foi muito bem nesse... O Grêmio enfrentou ele. O Grêmio. E a gente sabe, né, de bastidores, né, Gabardo, que até tem coisas a mais que o próprio Grêmio foi bem, faca na bota, que as pessoas não sabem e já não precisam nem saber, porque, cara, é um episódio que passou, assim, mas eu fico imaginando... E terminou bem. E terminou muito bem. Foi feito o acordo, o Soares honrou a camisa do Grêmio. Muito. E ele até cresceu. Ele até cresceu. E uma informação que eu obtive nessa época é de que a seleção uruguaia passou a observar o Soares com uma atenção maior. Ele tinha ficado fora de algumas convocações. Sim. E o Grêmio ficou sabendo disso e fez chegar no Soares essa informação. Quando o Soares ficou sabendo que a seleção uruguaia estava com ele no radar, ele tem um crescimento de rendimento e, ao mesmo tempo, uma identificação com a camiseta, com a torcida do Grêmio, de modo que terminou bem para todo mundo, né? Dentro tá aí atrás, tá eternizado aí nesse quadro. Assim, o fato é que ele queria ir embora, né, na metade do ano, acho que isso ficou muito claro, né? Queria ir embora sem pagamento de multa, né? Que o Grêmio liberasse ele. A partir do momento que a novela ela teve momentos assim internamente de uma dificuldade muito grande de relacionamentos muito complicados lá internamente. Mas a partir do momento que se resolveu, que se chegou, e todos tiveram um papel importante, né, na costura política para conseguir resolver isso. O Soares, sem dúvida, entendendo a situação. Quando ficou resolvido, ele teve uma postura exemplar, né? Exemplar, dentro e fora de campo. E a gente viu o que aconteceu aí no final do ano, né? Na maneira como ele terminou a temporada. Então, sim, foi muito importante ter terminado dessa maneira para todos, né? Para o Grêmio, para a torcida e para ele. Ô Gabardo, essa foi a maior história jornalística da tua carreira? Ou tu tivesse outras histórias que tu te orgulha? Porque, assim, eu acho que tu tem que te orgulhar, tá? Desse episódio, assim. Ainda mais como terminou, né? Pode ser que no meio tu tivesse meio apavorado. Mas, assim, tu tem alguma outra história, e depois o Rodrigo também conta, porque eu acho que o Rodrigo tem a que foi lá pra Brasília, né? Que é uma história bem... Vocês foram juntos, na verdade. Mas tem alguma outra história, Gabardo, que te orgulha tanto quanto essa do Soares? Eu acho que, assim, Duda, eu tive algumas coberturas importantes na vida. Teve uma... Bom, notícias de várias contratações assim, que eu dei, que
tanto no Grêmio como no Inter, que tiveram uma grande repercussão. A permanência, a renovação de contrato do Renato Portaluppi em 2018, final de 2018 com o Grêmio, teve uma grande repercussão, porque na época se imaginava que ele fosse para o Flamengo. E na verdade ele tinha uma negociação bem adiantada com o Flamengo, né? E aí quando eu trouxe a informação de que ele ficaria, nossa, deu uma repercussão. Eu lembro que eu entrei, banquei a informação, o Renato vai ficar no Grêmio, e o Brasil inteiro achava que ele ia para o Flamengo. Aí tô ali na redação, tem as TVs ligadas, né? E aí no Sport TV, na ESPN, começam a publicar o print da matéria, da coluna lá em GZH com a minha cara. Renato Portaluppi, pô, em rede nacional pra tudo que é lado. E não estava definido assim. Quer dizer, estava definido que ele ia ficar, mas não estava anunciado. Tinha informação, mas não estava anunciado. Não estava anunciado. E tanto é que no meio, assim, nesse meio tempo, um dirigente do Grêmio me liga, mas como assim? Ele ainda não avisou pra gente aqui que ele vai ficar. Eu, calma. Daqui a pouco a informação vai chegar. E se confirmou, né? Agora... Mas só esse meio tempo, o quão tenso é? É tenso. Assim, muito. Porque daqui a pouco pode ter um risco da coisa não se confirmar, embora, como no caso anterior, você conversou com as melhores fontes possíveis, né? Extremamente envolvidas no processo, né? E então, assim, também foi uma notícia de grande repercussão e de coberturas, assim, os mundiais, as copas, todas tiveram uma repercussão muito grande e eu tive, depois a gente pode falar sobre isso, um episódio na minha carreira, assim, que foi muito marcante, que foi a cobertura do acidente da TAM em 2007, né, em São Paulo, lá em Congonhas, que foi um negócio, assim, muito marcante e que, do ponto de vista pessoal, sei lá de maneira que eu fui parar naquele lugar, porque era uma coisa, assim, inimaginável eu estar... de uma hora para outra, eu estava fora do Brasil, de uma hora para outra parei na frente da rua do posto de gasolina onde o avião explodiu. Em questão de horas, assim. Foi uma coisa muito maluca. Assim, não, vamos falar disso só. Tu respirou e eu acho que tu quer falar. Não, eu ia dizer que é um dilema às vezes para nós e... Quero te dar mais comida, Rodrigo. Agora eu vou comer, não comi ainda. E agora tu come, coraçãozinho e um queijinho aí também. o cara, olha aí, ó. Tá bom, né? Tá bom, então só rapidinho, então. O coraçãozinho que a gente... É gostoso, né? O coraçãozinho já temperado ave serra, assim como esse salsichãozinho de frango da ave serra. Olha que coisa deliciosa. É o nosso parceiro, a ave serra. Então tem coração. Aí esse dia eu trouxe o meio da asa, né? A tulipinha, a coxinha também. Então tu serve junto com aquela carne tradicional já famosa, que é a Las Piedras, a carne que Luiz Soares, esse que nós conversamos aqui, degustou. Sabe escolher, né? Uruguaio. Sabe escolher. Fala, Rodrigão. Tu perguntou pro Gabardo se ele fica tenso, né, entre o momento de ele dar a informação e o momento da confirmação. E a gente fica tenso porque a informação sempre pode mudar. Vou citar duas histórias rápidas. Uma vez um dirigente me passou a escalação do time que ia jogar, que treinou, o cara que viu o treino, e no dia seguinte ele me ligou, o homem mudou de ideia, vai botar os reservas. E eu tive que explicar que mudou. Né? E é delicado, como é que tu explica que ontem tu disse que joga esse time e no outro dia mudou? E uma vez o treinador do time... Mas ao menos o cara te avisou, né? Me avisou. Poderia te enrabado, não, ele né? foi muito leal. E outra vez o próprio treinador me avisou a escalação que eu jogo. Ele disse, não disse que fui eu, mas vai jogar fulano. E mesmo assim eu fiquei tenso até sair a escalação. Que loucura. Mas foi o próprio treinador que passou, mas e se alguém sentiu no meio do caminho? E se o cara mudou de ideia, né? Sempre pode acontecer. Claro, óbvio. Mas isso tá inerente a nós, né? Nós, tipo assim, isso a gente não controla isso, né? E como explicar isso, né, cara? Como levar para as pessoas, como manter a credibilidade. Porque isso é a tal da credibilidade que a gente estava falando, né? Sim. Essa é a hora. Sim. É a hora o meio tempo da notícia para confirmação. O melhor é a transparência. Transparência é o cara recebeu informação. Tu tem alguma história assim que tu te orgulha, Rodrigo? Assim que tu, cara, essa aqui eu fui foda. Cara, tem duas que me vêm na cabeça, porque teriam várias, mas essas porque eu era muito jovem, né? Ainda na Guaíba eu recebi a informação de que o Guinha Azul tinha rescindido o contrato com o Inter para ir pro Libertad. E ninguém acreditou. Porque não fazia nenhum sentido o Guinha Azul sair do Inter. Nem eu acreditei, mas a fonte era tão boa. E eu banquei. E pensa no nervosismo. Que até a informação ser confirmada. E era verdade. Ele tinha rescindido o contrato e foi pro Libertad. Caralho, não faz muito sentido, mas se tu confia na fonte, né? É aquela questão da credibilidade. A outra foi a venda do Nilmar. Primeiro a proposta do Nilmar pro Palermo, da Itália, que
Ninguém Palermo? acreditava. O Palermo fez uma proposta de 15 milhões de euros. O Inter recusou. E na sequência a venda para o Villarreal da Espanha. Que antes o Villarreal tinha feito... Aí o Inter recontratou o Neymar do Villarreal. E aí o Inter fez tentou recontratar, melhor dizendo. Não me lembro ele recontratou, ele o veio... Inter tentou e não conseguiu, eu acho. Não, mas assim, vamos lá, rapidinho. Que teve tanta ida e né, vinda, o Neymar, puta, mas ele vai primeiro pro Lyon, não? Primeira saída dele? Isso. Nessa época eu não trabalhava ainda. Tá, então o Neymar vai ao Isso Lyon. foi em 2004, ele foi pro Lyon. Tá, daí o Lyon... Aí ele volta pro Corinthians. Pro Corinthians, e do Corinthians campeão em 2005, aquele time lá com o Tevez, dupla espetacular. Aí ele vai pro Em Villarreal. 2007 ele vai pro Inter. E aí do Inter ele vai pro Villarreal em 2000. O Al Jazeera, não tem um Al Jazeera da vida? Ele jogou no Qatar. Ele jogou no Qatar, Talvez tenha sido nessa oportunidade para o mundo árabe, mas a que eu noticiei foi a venda pro Villarreal. E depois o Inter tentou comprar o Neymar do Villarreal. Tá. E o Inter fez uma proposta que o Inter considerava boa e todo mundo acreditava que o Neymar seria recontratado. E eu consegui o telefone do vice-presidente esportivo do Villarreal. E eu liguei para ele. Do nada. E ele estava furioso. E disse, pode me botar no ar. E aí ele falou assim... E eu acreditando que ele ia confirmar a negociação, né? Neymar é do Inter. E ele falou assim, la propuesta es vergonzosa. La propuesta de Inter es ofensiva a Villarreal. Aí, então, mas por que é ofensiva? No puede comprar uma Ferrari com 2 pesetas. Uma Ferrari vale uma Ferrari. E ali foi uma entrevista que repercutiu demais, porque por ser uma entrevista difícil e relevante, o dirigente do Villarreal, e segundo pela declaração impactante que mudava todo o rumo da apuração naquele momento. Maravilhoso, velho. São as primeiras, as que mais me veem na cabeça, né? Quando tu e como é que foi essa história que vocês foram parar em Brasília fazendo uma reportagem? Eu e o Gabardo fizemos uma série de reportagens chamada Coronéis do Futebol. Fizemos 2 séries, que foi premiaria de jornalismo 2015 2016, que falava sobre o sistema de perpetuação de poder na CBF e nas federações. A gente mostrou que existia um sistema formado inclusive por um estatuto amarrado que impedia o surgimento de candidaturas de oposição em todas as federações e na própria CBF. Ou seja, tu quer lançar uma chapa de oposição para a federação de qualquer estado ou para a CBF, é impossível. Na CBF, por exemplo, naquela época precisava da assinatura de 8 federações e de 5 clubes da Série A, só que se a federação assina a tua chapa, ela não pode assinar outra. Ou seja, é impossível. Nenhuma federação vai validar uma chapa de oposição e sofrer retaliações da situação. E analisando o cenário das federações estaduais, as histórias eram as mesmas. A Roraima tinha um presidente que estava há 46 anos. Aí em estados lá que o cara que saía entregava para o filho. Sabe? Era as mesmas histórias e aí a gente conversou com pessoas que tentaram lançar candidaturas de oposição e não conseguiam, porque o estatuto não permitia, porque sofria retaliações, porque denunciavam que a federação dava bola e chuteira em troca de voto, ou então que criavam clubes de mentira para poder votar na chapa de situação. Caralho. A gente mostrava um conjunto de práticas pequenas que eram iguais, eram sistemáticas e contribuíam para que a CBF e as federações estivessem com o mesmo poder, o mesmo comando há muito tempo, e isso era a raiz de a gente ter, naquele momento, um presidente que estava preso, que era o José Maria Marinho, da CBF, um presidente que não podia sair do Brasil, e era um momento que a gente discutia o futuro do futebol brasileiro pós 7-1. Sim. E existia nesse momento a CPI da máfia do futebol na Câmara dos Deputados, e nós fomos convidados pelo então deputado federal João Derli, judoca, campeão mundial, ex-judoca, campeão mundial, e nós não é correto a gente falar que a gente foi depoente, porque a gente estava como convidado, a gente não estava como investigado, como testemunha e tal, a gente estava como convidado e a gente falou sobre a reportagem. E a nossa reportagem falava também sobre a bancada da bola, sobre como havia deputados que trabalhavam na sua atuação parlamentar para defender os interesses desse sistema de clubes e federações. E tu falou isso lá? Falamos lá.
Que tinham deputados lá que defendiam. E o curioso é assim, é que a bancada da bola, assim como a bancada que combate a bancada da bola, ela não tem nenhuma vinculação partidária. Vai dizer, Gabardo, tinham deputados, os deputados que nos fizeram perguntas eram deputados que estavam apoiando o nosso trabalho e dispostos a investigar. Tinha gente de esquerda, de direita. É um assunto que não é polarizado. Não é polarizado. É um assunto. Os que mais nos questionavam eram o deputado Chico Alencar, do PSOL, e o então deputado Major Olímpio, já falecido, que é de direita, depois foi senador. Eles eram os que mais estavam interessados no assunto. E pareciam parceiros, inclusive, no combate a esse sistema, sabe? E foi uma bela experiência. Né? E Gabardo, então, só complementando, algo evoluiu a partir dos depoimentos de vocês? Que fim deu a história dos coronéis? Assim, eu acho, Duda, que foi extremamente importante, primeiro lá dentro da CPI, para que os deputados entendessem um pouco melhor o funcionamento desse sistema, mas de maneira geral, mesmo com a nossa matéria e com várias outras matérias que outros veículos de comunicação fizeram também, mostrando esse sistema de perpetuação do poder, infelizmente pouca coisa mudou. A origem da nossa matéria foi o caso FIFA-Gate, lá quando prenderam um presidente na Suíça antes de uma votação Sim, da jogaram o dólar em cima do cara. Virou série do Amazon. Sim, uma baita série. E aí prenderam vários presidentes de federações. O José Maria Marim pegou o avião em cima. O Marco Polo Del Nero. O Marim foi preso. Foi dos Estados Unidos, né? Foi. E o Marco Polo Del Nero pegou o avião e se mandou. E depois assumiu a presidência da CBF. Então, Marim foi a origem o ponto de partida para a matéria, né? O Rodrigo teve a ideia, precisamos mostrar como é que isso tem no Brasil também. Não a questão do desvio de dinheiro, mas a questão da perpetuação do poder. Isso que a gente queria mostrar. Mas assim, não mudou tanta coisa, porque se a gente vê como é que funciona hoje a eleição para presidente da CBF, votam os presidentes de federações, os presidentes de clubes da Série A e os presidentes de clubes da Série B. Os votos dos presidentes... Então são 40 votos mais 27. Sim. São 67 votos. Só que os votos dos presidentes de federações têm peso 3 e eles definem a eleição. Se todos os presidentes de federações, ou a maioria, votarem no mesmo candidato, este candidato vai ganhar a eleição. E onde é que está o lance assim que torna qualquer eleição da CBF, não vou usar a palavra suspeita, mas complexa, contaminada, é que os presidentes das federações ganham um salário da CBF. E é um salário que não é baixo. Eu não sei agora o valor atualizado, mas da última vez que me disseram, na época era 40, 50 mil reais por mês há quase 10 anos atrás. Agora está batendo em 100 mil reais por mês o salário de cada presidente de federação. Tu tá brincando, velho. Eu achava que a federação ganhava, não o presidente. Então, um trabalho. Sim, é um trabalho. Tem 2 repasses de dinheiro da CBF. O salário que a CBF paga para o presidente da federação e o dinheiro que é utilizado para o desenvolvimento do esporte local, que também é destinado para a federação. E a gente teve muitos casos assim, em estados do norte, especialmente, que não tem tanta tradição no futebol, que recebem repasses milionários para o desenvolvimento e não tem nem sede lá na federação. Onde é que vai parar esse dinheiro? A última vez a eleição da CBF, né, Rodrigo, infelizmente ela não mudou. Velho. A última vez, Duda, que a CBF teve uma eleição com um candidato contra o outro foi em 1989, Ricardo Teixeira contra, se eu não me engano, Otávio Pinto Guimarães. Ricardo Teixeira ganhou e desde então sempre foi aclamação. Ou aclamação, ou alguém é preso, renuncia e assume outro. Mas uma eleição do fulano contra o Beltrano não tivemos. Porque o Zico, por exemplo, que é um nome que eu acho que é bem aceito, né? Se ele quiser lançar a candidatura, não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir, não é que ele não vai conseguir ganhar, ele não vai conseguir ser candidato. Pode pegar qualquer jogador, Romário, ninguém consegue. Não consegue vencer o sistema. Não consegue. Por isso o sistema é feito para acontecer isso. O título da matéria era muito apropriado, né? Coronéis do futebol. É isso que a gente tem no Brasil. E, inclusive, isso do peso 3, antes só votavam as 27 federações e os 20 clubes da Série A. Ou seja, 27 a 20, o candidato das federações sempre ganha. Aí a lei do Profut determinou que os clubes da Série B também votam.
Aí seria 40 mais 27, só que a CBF deu peso 3 Aí nos acabou votos o das lugar. federações. E aí, essa prática, ela vem da FIFA, vai para a Comebol, chega na CBF, assim, ela vai se espalhando, né? Porque a FIFA faz algo parecido com repasses milionários para federações que não têm tradição no esporte, e aí os caras vão votar em quem? Não, e o salário Presente. do cara de São Paulo é o mesmo do de Roraima? Eu mesmo? O salário é o mesmo. Uau, o repasse verdade. para o desenvolvimento do esporte é diferente de cada federação, depende, A né? gente, Mas a gente entrevistou o presidente da Federação de Roraima, o Zeca Chaldi, que estava há 46 anos. A gente perguntou, presidente, deve ter sido uma mas delícia. o que o senhor faz com o dinheiro? A federação precisa desse dinheiro? Ele, não, a gente tem uma federação moderna, a gente usa inclusive classes de colégio, que os presidentes dos clubes podem inclusive colocar a pasta embaixo. Nossa. a cadeira do colégio, ele disse que essa era a modernidade da Ele federação. citou isso. Cara, que loucura, velho. Né? E citou sério, Sim, ele falou com orgulho. com orgulho. Cara, olha só, a gente tem uma pasta aqui. É isso aí. Não, isso é inacreditável. Chegar os documentos, Não, botar aqui agora, embaixo. Puta, é uma coisa. Caralho, velho. Né, realmente isso é de colocar no currículo. Qual foi a contratação mais inusitada que vocês puderam dar o furo, vamos dizer assim? Que tu pensar. consegue recordar um cara que tu foi, puta, cara, eu descobri tal, alguma história curiosa de contratação. Porque, assim, uma das coisas que a gente, né, o ouvinte mais, que é do repórter, é que a gente tá muito acostumado que o repórter vai trazer, não o clube, né? Então a gente fica de olho nos repórter. Cara, eles vão, né? Esses dias até tu deu um cara do Inter, né? No meio do sala de redação lá. Sim. O zagueiro, eu acho. Vogel, Rogel, né? Eu nem conheço, cara. Eu não sei, até agora eu não entendi como é que Eu pronuncia o seu tava na nome. Olimpíada, não conseguia acompanhar os jogos Rogel. da dupla, né? Augustinho Aí um Rogel. dia eu fui olhar as escalações do Grêmio e do Inter pra ter uma noção, né? Eu olhei, mas quem é esse rapaz? Que é o Rogel. Sim, Tava o Gabardo envolvido no- anunciou, entre aspas, né? Deu a informação. Na quinta, sei lá, no domingo o cara tava jogando. Foi muito rápido, né? Assim, Duda, parei para pensar assim, e aí sabe a primeira coisa que eu pensei, como as coisas mudaram, né? Na década de 90, não tinha anúncio oficial de contratação, não tinha site de clube, não tinha entrevista coletiva, o cara chegava lá, vamos pegar um jogador da década de 90, chegava lá o jogador, o Paulo Nunes, chegou lá, tá treinando no gramado suplementar, tá aqui a contratação, o cara tá aí. É assim que funcionava. Especialmente, tô exagerando com o Paulo Nunes, mas 80% dos jogadores que não eram tão conhecidos, o cara chegava lá, tá aqui, se ninguém descobria antes, o cara chegava lá, tava lá no treino o jogador. E Quem assim, é aquele ali, ó? Era assim, né? eu lembro de uma contratação, acho que foi a primeira contratação de jogador assim que eu trouxe em primeira mão, que foi a do Wagner Mancini, na época que ele era jogador, em 95 ele foi contratado pelo Grêmio, naquele time. Ele era reserva daquele time que foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Time. Pô, agora temos um queijinho aqui. Não, esse queijinho é... E aí, sabe como é que eu dei aquela informação? Na época era assim, eu tava lá no treino, encostado no gramado suplementar, o Cacalo bateu no meu ombro, falou bem baixinho assim, Gabardo, o Wagner Mancini vai chegar 8h30 no aeroporto Salgado Filho, voo tal. Saiu, opa! Porra, vou pro aeroporto, né? Aí cheguei lá, 8 horas, tô plantadinho no saguão do aeroporto, não tinha telefone celular, eu com um gravadorzinho, aí chegou ali, Wagner Mancini, pô, entrevistei ele, quer falar? Claro, falo aqui, gravei a entrevista ali, tudo, pô, vou pro orelhão, ligo pra rádio a cobrar, tá aqui, Wagner Mancini, novo jogador do Grêmio, coisa e tal, papá, vamos ouvir, botava o gravador aqui, pô, tá ali furo, era assim na época, negócio maluco, né? E ver toda a construção, né, do dirigente chegar, te passar a informação, você vai no aeroporto. Na real, tu fez, tipo assim, tu descreveu de forma analógica o que a gente faz de uma forma tecnológica. O cara veio, né, tipo, do teu lado, no teu ouvido, cara, vai chegar, tá bom, eu vou lá, grava com gravador, liga num orelhão, bota no negócio e dá o furo. Eu tenho uma que eu acho que eu nunca contei. Opa! Uma que eu nunca contei os aqui bastidores. que a gente gosta. Vou me preparar. Em 2009, eu tava na concentração do Inter no Recife. Aí eu sou um cara de fazer amizades, né? Puxar assunto com o pessoal a e gente tal. sabe. Aí eu peguei o táxi lá, não existia aplicativo naquela época, né? Eu peguei o táxi, aí o cara me disse que você tá acompanhando o Inter, eu vou levar os dirigentes do Inter pra jantar depois. Aí, opa, eu falei, Muito bom. Opa! cara, deixa eu te pedir um favor. Tenta descobrir quem é o atacante que eles estão contratando. E era um taxista simpático. Eu pensei, esse cara vai fazer amizade com os dirigentes. Muito bom. Aí ele foi e levou Fernando Carvalho e Vitório Pífero pra jantar.
Tá. Na noite ali, isso aí era por volta de 8 da noite. Aí terminou, trouxe os dirigentes de volta, esperei um tempo, chamei o cara lá, tá aí. E ele falou, o taxista falou, cara, é um Daniel não sei das quantas. E eu falei, não é o Daniel Carvalho? E ele, pode ser. Aí eu fui atrás de outras fontes e uma fonte me disse, cara, como é que tu sabe? Aí eu falei, cara, eu tenho fontes aqui, né? Tem um fonte? Aí eu Trabalha lembro num que táxi. a gente entrevistou o pai do Daniel Carvalho, o seu Aldo Carvalho. Não, pois é, o Daniel realmente tá voltando e tal. E aí todo mundo ficou pensando, mas o Rodrigo tem alguma fonte lá de dentro que entregou, quem será que passou? A fonte era o taxista do hotel. Claro que Muito eu não bom. me baseei apenas no taxista. Eu usei como ponto de partida, mas eu não fez tinha como todo saber que era o sentido, né, Daniel meu? Carvalho. Mas fez todo sentido, tipo... Porque tu dá o negócio, começa e o cara... Tá bom, como é que tu sabe? O cara te entregou, né? E teve uma outra, antigamente a gente fazia a saída do hotel, né? As rádios mandavam repórteres pro hotel, o ônibus tá saindo, a gente ouvia os jogadores, né? Ó, vou te dar essa colher de chá aí, ó. Fulano, vai pro jogo, não, vamos lá, o jogo e tal. Aí eu lembro que era uma saída do Inter, o Fabiano Heller não ia ser titular. Não tinha por que eu entrevistar ele. Mas, pô, o cara, campeão do mundo e tal, o Heller, pô, não vai jogar, mas vai estar junto ali com os jogadores. E ele, sim, até porque eu tô me despedindo do clube, né? Aceitei uma proposta lá com o clube dos Emirados, quero agradecer todo mundo, é minha despedida, tô emocionado. E ninguém sabia que o cara ia embora. O cara do nada te deu um furo. Do nada. De forma totalmente aleatória. Cara, o bom repórter tem que ter sorte também, né? A real é essa. Às vezes tá no lugar certo na hora certa, né? Ô, meu, é difícil lidar com jogador ou com dirigente? O que é mais difícil, assim, pra vocês, repórteres de dia a dia? Assim, jogador, a gente tem nos dias de hoje lidado pouco, né? Com alguns, assim, que estabelece uma relação, a gente, pelo menos comigo, não sei como é que é com o Rodrigo, com os que eu tenho boa relação, assim, absolutamente tranquilo. Mas são com poucos, não são com muitos jogadores que acho que a maior parte da imprensa hoje tem relação. Porque é tudo muito blindado, é tudo muito fechado. A relação que vocês acabam tendo é em coletivas? É em coletiva. Ou numa a não zona ser, e muitas vezes os jogadores ou não passam na zona mista ou não querem falar na zona mista. Então, assim, a não ser que você crie um outro tipo de relação fora daquele ambiente, e aí você tem a relação com o jogador. Mas hoje, assim, de maneira geral, é algo muito limitado, né? Então a gente tem, assim, mais, não sei se é a mesma coisa com o Rodrigo, a relação maior de conversa com o dirigente. E dirigente e treinador, vocês têm acesso aos caras, porque hoje em dia vocês vão em WhatsApp, é isso? Eu converso bastante com Hoje em bastante dia gente tá por muito WhatsApp. difícil. A gente não tem mais o contato olho no olho no dia a dia. O que Mesmo prejudica, eu acho, pra criar essa relação, né? Total. Tu tem um treino aberto, 15 minutos de aquecimento e tu não conversa com ninguém. Não. Tem um contato maior nas viagens, né? E nos jogos. Eu, particularmente, Duda, eu sei que alguns colegas têm uma visão diferente. Eu procuro não levar para o lado pessoal atritos em entrevista coletiva, porque eu acho que tem que entender que o treinador que te dá uma patada, ele tá sob forte pressão. Quem olhar no YouTube e botar lá, Renato discute com um repórter, vai acompanhar um atrito meu com o Renato em 2010, na primeira passagem dele, em 2011, na primeira passagem dele, e já tive outros atritos com o Renato, com o Abel, com outros treinadores, e é muito comum os amigos dizerem, cara, minha solidariedade, o cara foi estúpido contigo, o cara é brabo. E, cara, eu sorrio porque eu acho que isso faz parte do jogo. Eu sei que não é pessoal. Da mesma maneira que a pergunta que a gente faz, às vezes mais ácida, às vezes questionando o erro do treinador ou apontando um erro, não é porque a gente não gosta do cara, é porque é o nosso papel, o torcedor que está nos ouvindo, ele quer saber aquilo. Então não é pessoal. Da mesma maneira, o treinador que está do outro lado, e imagina, o cara acabou de sair de um resultado ruim que ele pode perder o emprego. Tá bravo, tá chateado, tá pressionado e vem um repórter dizendo que ele errou. Eu entendo que se ele é agressivo comigo, não é algo pessoal. Não é porque ele não gosta de mim. É porque ele tá sob forte pressão. Mas assim, tu entende que é papel de vocês pressionar e perguntar, né? Com toda certeza, com respeito. Com respeito, claro. Mas por vezes, mesmo com respeito, o cara não gosta. Tia, tá muito em voga isso hoje, né? Vocês dois que fazem coletivas direto, tá muito... Acho que a gente tá num momento muito
conversando a respeito às coletivas, né? E até o Renato tem sido muito ríspido, Mas assim, depois desse dia, que o Renato, desse bate-boca com o Renato, 2011, ele saiu no dia seguinte, e no mesmo ano eu encontrei ele no Rio e Ipanema. Fui fazer um jogo do Inter, tava acabando, encontrei, a gente deu risada. Ele deu risada. Falou, pô, uma hora vai voltar, não, vou voltar assim e tal, batemos um papo. Porque não era algo pessoal, era algo do momento. Sim, claro. 90% Total. desses atritos, o cara tá irritado no momento, mas não é que ele tem uma angústia pessoal contigo. Eu acho que a gente tem que entender isso. Claro, claro. Mas, vocês acham que nas coletivas, assim, eu tava vendo esses dias um debate que eu acho que é curioso, assim. Vocês acham que nas coletivas essa nova forma de se comunicar que veio para ficar e tem as suas peculiaridades, que são os repórteres identificados, isso veio, é uma nova linguagem e tudo mais. Nas coletivas, o que isso mudou para vocês? Eu acho que não mudou nada a questão do cara ser identificado ou não. Pode mudar a plataforma, mudar a forma que ele se comunica com o público, mas na coletiva não. O que mudou é a presença de muitos repórteres. Quando eu comecei, acredito que quando o Gabardo começou também o número era mais reduzido ainda. Sim. Eu lembro de coletiva, eu pela Guaíba, o Gabardo pela Gaúcha, o Vaguinha pela Band. A gente fazia 2 rodadas cada um. E logo depois só tinha 0 Hora, Correio do Povo, RBS TV e acabou. Às vezes tinha uma outra TV. Então, com menos pessoas, tu conseguia ter uma linha de continuidade. Entendi. Eu fazia uma pergunta, o Gabardo repercutia a minha pergunta e depois o Vaguinha falava no mesmo assunto, a pergunta do Vaguinha eu dava margem para uma outra que eu fazia, a gente mantinha uma linha e a resposta acabava tendo mais respostas. Eu acho que falta isso, né? Falta, mas ao mesmo tempo, como tem tanta gente, cada um com a sua pauta, o que foi assunto na nossa jornada na Gaúcha é diferente da que foi do Identificado, cada um tem a pauta diferente, é muito difícil a gente querer que ocorresse. Então, por vezes, a coletiva hoje, o cara fala sobre um tema, a pergunta seguinte é sobre outro, nada a ver, aí depois tem que voltar num tema. Ela fica um pouco esquizofrênica. Exato. Assim, né? Porque Fica, estamos claro. falando aqui do lateral direito, porque que nós não erramos na cobertura. Pro cara, é verdade que tá vindo o centroavante e tal, tipo, Exato. né? Mas é muito pela quantidade, não exatamente pelo cara ser identificado ou não. Eu acho que é um novo momento, assim, e que acaba se tratando de um exercício de aprendizado. A gente tem que entender que vai ser diferente, já está sendo diferente e vai ser diferente daqui para frente, né? Não é mais como era antigamente e não vai voltar mais a ser como era antigamente. A partir de agora, as entrevistas coletivas serão assim, com todos participando, porque eu acho muito injusto também. O cara tem um canal lá que acompanha e vai todo dia lá no treino, ele tem que fazer pergunta, né? Também não pode deixar ele de fora. Se ele tem uma certa relevância, ele tem que participar da entrevista. Então, assim, eu acho que é um aprendizado que a gente está tendo. Eu acho que em alguns momentos se perde qualidade na entrevista, porque as coisas ficam um pouco desencontradas. Acho que em alguns momentos também, pro meu gosto, tem gente que gosta, mas pro meu gosto as perguntas são um pouco agressivas em alguns momentos, respeitando quem gosta disso, eu não gosto, acho que a pergunta tem que ser feita com respeito, mas essa é uma realidade que a gente tem que lidar. É isso. E é assim que a gente vai acompanhar as entrevistas a partir de agora. E eu acho que as redes sociais, o YouTube, as novas plataformas, elas levaram o jornalismo esportivo para mais públicos. E isso vale, inclusive, para nós, no Grupo RBS, que temos a programação da Gaúcha retransmitida no YouTube, temos programas específicos para o YouTube. E acontece o seguinte, não tem mais aquilo, né, Duda, de que ou tu assiste o Faustão, ou tu assiste o Gugu, ou tu assiste o Fantástico ou o Silvio Santos. O pessoal consome tudo. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu gostava de ouvir rádio, muito. Chegava ali às 5 horas, ouvia as manchetes da Band, às 5h10 as da Guaíba, às 6 as da Gaúcha. E ficava ouvindo as notícias da dupla Grenal. Eu era o único da minha turma no colégio que fazia isso. Os outros estavam ouvindo música no Inamp ou no Casar. Hoje, tu vai em qualquer turma aí de colégio, do ensino médio ou fundamental, a galera te acompanha. Acompanha a gente, acompanha os nossos programas no YouTube, acompanha o JB, o Vaguinho, o CCD, o Baldaço, né? Acompanha os tantos e dá para acompanhar todo mundo. Então, eu acredito que o jornalismo esportivo está chegando hoje a mais públicos do que chegava antes. Então isso é algo positivo. Eu também acho. Eu só acho que agregou. Eu também acho que às vezes acho que a qualidade sim, mas acho que isso é muito questão de gosto mesmo. Sim. Né? Eu acho que eu também não sou muito fã da pergunta muito agressiva, mas é um perfil também, é um perfil. E tá bom. Porque, né, a única coisa que às vezes eu fico um pouco receoso é
se de fato ajuda, por exemplo, se o Roger atualmente, o Renato, sei lá, qualquer outro treinador aí, a gente não pode perder o cara pro cara Deus, pra mim deu, eu não quero mais responder então. Tá? A gente pode perder um pouco, sabe? Mas aí é uma perda coletiva. Pra muito jogador é tudo a mesma coisa. Sem dúvida. Vocês da imprensa. Exatamente, sabe? Eu percebo assim. Mas daí eu como ouvinte, sabe? Porque o cara não curtiu, mas o repórter tá no direito, tá? De fazer pergunta. Tá no direito, pode fazer, não tem problema. Tá todo mundo no seu papel. Ele pergunta, o outro responde. Mas por ser feito dessa forma, pode ser que o cara diga assim, tá, cara. Então a gente perde um pouco o que a gente poderia... Porque é muito, muito raro tu ouvir hoje em dia, né? Vamos lá, Duda, para a gente falar, tentar aprofundar um pouco esse debate, né? Primeiro, eu também não gosto assim de perguntas muito agressivas, mas tem gente que gosta. Eu recebo muitos relatos assim, pô, vocês não apertam os caras lá na entrevista, pô, os dirigentes, o Grêmio tá caindo, o Inter tá mal, pô, e aí, vocês não fazem nada, vão deixar os caras, tem que peitar, tem que gritar, tem que... Cara, cada um tem o seu estilo. Exatamente. Então a gente tem, assim, hoje muitos estilos diferentes, né? Tem muita gente que gosta de ver o teu assado, muita gente, mas tem outros que preferem ver outro tipo de conteúdo. Tem gente que gosta de acompanhar o nosso trabalho mais tradicional, tem gente que não gosta e quer ver o canal de outro cara identificado, ou com o Inter ou com o Grêmio. Então cada um procura o seu conteúdo, só que na entrevista coletiva juntam todos, estão todos juntos lá. Então você tem que ver o que você não gosta. Então é isso, e assim, chegando na parte especialmente dos técnicos, né? Eles ficam incomodados. Assim. Vamos pegar os dois que estão atualmente aí no Inter e no Grêmio. Eu acho que o Roger ele lida bem assim com isso, é um cara mais tranquilo. Bom, tu conhece bem os dois, né? O Roger é um cara, o Renato andou estourando aí em alguns momentos, mas o Renato é um baita cara. Tu conhece o Renato? Ele é um cara extraordinário como figura humana. Que ele ajuda de pessoas. É inacreditável. Assim, e não gosta de divulgar. Não é que não gosta, ele fica puto se tu divulga. Então, assim, então a gente vê, voltando ali para a coletiva, que alguns profissionais realmente estão ficando incomodados. Mas eles não é por causa disso, porque eles ficam chateados ali, dão essa resposta, que ele é um cara grosso, que ele é um cara mal educado, que não é boa pessoa. Vamos pegar o caso, não é. Tudo que ele não é isso, só que eu acho que é a tensão que essa cobrança acaba gerando, né? Eu sou desse aí, enfim, eu vejo direto as coletivas, é uma prática minha, acaba o jogo, eu fico esperando ali a coletiva e tal, daí depois eu desligo ali, outros comentários e tal, mas às vezes tem coisas que... Mas é estilo, cara, não tô aqui criticando, pelo amor de Deus, vai que chega nos guris ali, a reportagem que faz as coisas, tá tudo certo, claro, tudo bem, tem gente que não gosta do que a gente gosta. Tá tudo certo. Eu acho que muitas vezes, eu não sei se marca para os treinadores mais as críticas ou se levam os treinadores às críticas. Mas eu não vou falar do Roger, porque os jogos que aconteceram até agora, eu estava na Olimpíada e eu acabei não acompanhando. Porque eu estava envolvido com a cobertura. Eu estava com o presidente Macron. Pois melhor amigo do Macron. Mas, falando de Kudê e Renato... Ele não trouxe um vinho pra gente tomar aqui, vinho de Bordeaux. Faltou, né? Tu trazer uma coisinha de Paris, né? Aqueles vinhos lá do Palácio do Eliseu, eu não tenho bala na agulha pra trazer, não. Se o Macron tivesse dado um de presente. Tu já tá amigo dele, não me lembro. Mas, às vezes, tu ouvia a coletiva do Kudê e a coletiva do Renato, parecia que eles só tomavam pau da imprensa. Porque eles reclamavam das críticas. Só que, cara, eu procuro acompanhar um pouco de tudo. Eu vi eles sendo muito elogiados também. O Renato já foi muito elogiado, e é muito elogiado ao longo da sua trajetória. E o Kudê é elogiado, tem muita gente que odeia o Kudê, mas tem muita gente que adorava o Kudê. E ele era elogiado. Mas quem ouvia a coletiva, parecia que ele só tomava um pau. Né? Fica estranho até. Né? O Kudê era uma coisa e o Roger é outra. Assim, são muitos estilos muito diferentes. Deixa eu rapidinho mudar de assunto. A Olimpíada, como é que foi? Cara, foi um dos momentos mais especiais, mais felizes da minha vida. Porque tu gosta de outros esportes também, né? Não é só futebol, né? Eu gosto, eu confesso que até 2021 a Olimpíada ela não estava muito na minha rotina. 2021, gerente executivo de esportes do Grupo RBS, Thiago Cirqueira, me comunicou que eu estava na equipe de Tóquio e eu cobri os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ali eu fui contagiado pelo espírito olímpico, que é uma coisa indescritível. É muito legal. Aí eu estive na cobertura da Olimpíada de Tóquio, estive agora em Paris, e foi uma das maiores Olimpíadas de todos os tempos, e consigo falar isso mesmo não tendo estado presente
nas outras anteriores a Tóquio, porque foi uma aula de história a céu aberto. Os eventos em locais icônicos de Paris, como a Torre Eiffel, a Praça da Concórdia, o Palácio de Versalhes, conexão do público com as competições. O Rio Sena, super limpo. O Rio Sena, supostamente limpo, né? E, pô, eu tive a oportunidade de poder entrevistar o presidente da França, o Emmanuel Macron, poder colher alguns depoimentos dele de temas ligados ao Rio Grande do Sul e talvez um dos dias mais emblemáticos da minha vida, o dia que eu fui a Roland Garros e eu tava esperando, cara, se eu conseguir ouvir, botar na gaúcha uma resposta do Nadal, eu vou sair feliz. E eu consegui fazer pergunta pro Nadal, pro Djokovic e pro Alcaraz no mesmo dia. Esse dia vai ser especial. Sem falar, pô, Simone Biles, né? O tema da saúde mental no esporte talvez tenha sido o grande legado dessa Olimpíada mais uma vez. Rebeca Andrade, as medalhas da Raíssa Leal e do Augusto aqui no skate foram emocionantes. Eu renderia um assado só a Olimpíada, mas foi demais. E sair também do futebol, acho que também faz bem para a nossa cabeça, né? A gente é muito habitolado em futebol, né? Com certeza, as histórias são mais leves, os atletas são mais acessíveis. Né? Tu vê, o Nadal, o Djokovic pararam para me atender e atenderam de boa paz. E às vezes na dupla Grenal, às vezes não, com frequência a gente não consegue ouvir o jogador reserva, né? E isso é um fato, eu não tô criticando, eu entendo que a pressão do futebol às vezes faz o cara se blindar, mas é um fato. Os dois maiores tenistas de todos os tempos, Federer também tá nesse bolo, mas os caras pararam para falar e às vezes um jogador dupla não para. Na Copa do Mundo é muito assim também, né? Os grandes nomes, pô, na Copa do Mundo a gente cansou de entrevistar o Messi lá, né? Pô, o Cristiano Ronaldo também. Cristiano Ronaldo, pô, na última Copa lá eu fiquei entrevistando o Modric, 5 minutos, parou ali, ficou respondendo em espanhol. Imagina, velho. Enfim, não sei se é porque é o grande evento, mas é uma postura diferente, né? Mas cara, esse até é bom pra gente aprender, né? Assim, trazendo pro meu trabalho, eu tive esse soco de humildade com o Zico. Que você já deve ter lidado com ele. É uma coisa assim... Incrível. Um dos dias mais emocionantes da minha vida foi quando o Zico me ligou. Ele me ligou, eu também fiquei... O que é isso, cara? Eu liguei mandei mensagem, marquei a entrevista, liguei, ele não atendeu. Aí 5 minutos depois toca o telefone do meu celular, Zico. Como assim, o Zico tá me ligando? Aí eu, alô, oi, Rodrigo, aqui é o Zico. A gente tinha uma entrevista marcada, né? Como assim, o cara é o Zico? É isso aí. Sim, parei que eu vou te ligar do estúdio. É isso aí. Tu fica sem ter o que falar até, né? E aí a gente... Cara, isso pra mim é uma lição absurda. Tia, mas hoje tu também tem um podcast sobre beach tênis. Cara, que é um amor teu da tua vida. O beach tênis mudou minha vida. Tu me conheceu, Gabardo, também... como eu, ao longo da minha carreira, né, desde 2007 que eu comecei... Jorginho, meu amigo, Jorginho do beach tênis. Entrevistei ele no podcast... Saque na 5, podcast quinzenal no Spotify, no SoundCloud, em GZH, sobre beach tênis. O beach tênis é um esporte que mudou minha vida, porque até 2019, 2020, eu era um cara muito workaholic. Eu me dedicava demais ao trabalho. Além da conta, num ponto que não estava me fazendo bem. E o beach tênis fez eu equilibrar trabalho e vida pessoal, sabe? Foi um esporte que eu me apaixonei e eu consegui equilibrar trabalho e vida pessoal e melhorar no trabalho e ter uma qualidade de vida maior. Mudei meus hábitos, emagreci, passei a acordar cedo, dei uma diminuída na bebida. Nunca fui de beber muito, mas assim, parei de embalada, passei a ser mais no máximo um barzinho. Mais do dia e menos da noite. Mais do dia e menos da noite, perfeito. Eu não vou esquecer, nós viajamos junto quando eu tava na Gaúcha e o Rodrigo me perguntou assim, cara, como é que tu conseguiu emagrecer assim, cara? Tu não sei se vai lembrar disso. A gente tava numa viagem, alguma dessas coberturas do Grêmio aí. E aí eu falei, cara, tipo, tem que mudar a tua alimentação, tem que dar uma variada, tem que fazer esporte, Foi cara. Em Pelotas, um jogo do Grêmio em Pelotas. Isso aí, um gauchão de março e tava frio pra caralho. Que a gente esfriou e a gente saiu pra comprar blusão. Isso aí. Nós compramos até hoje moletom, um marrom. E aí o Rodrigo, cara, como é que tu conseguiu, cara? Cara, tu tem que mudar teus hábitos. Vai. Cara, acho que eu vou fazer isso, cara. E aí tá aí, ó, 5 anos depois. Eu acho, pelo menos pra mim, tá? Eu só consegui emagrecer quando eu passei a gostar mais do meu estilo de vida que me levou ao emagrecimento do que de emagrecer. Ah, entendi. Né? Quando é verdade. O estilo de vida passa a ser o fim e não o meio. Exatamente, né?
E eu gostei tanto de beach tênis que eu canalizei isso para um podcast. Viu como tu segue sendo workaholic? Mas aí... Doente. Tu que pensa que não. Eu nunca vou ser aquele cara zen, tá? Eu sou um cara agitado, eu sou um cara ansioso. Eu não vou ser aquele cara zen que vai esquecer da vida. Então eu vi sim no beach tênis uma oportunidade de trabalho, mas isso não invalida todo o bem que o beach tênis fez para minha vida. A gente entrevista grandes atletas e ao mesmo tempo faz podcasts temáticos de grandes histórias, grandes personagens, como o Jorginho, né, que tá ali no Sacra. Eu fiz um assado com ele já também. Faço conteúdos de beach tênis também no meu Instagram, mostrando os bastidores do esporte. E tem um público muito grande, né? Impressionante como a galera é engajada. E que cresce cada vez mais, e assim, é muito difícil. Até tem, mas é difícil, cara, eu jogo beach tênis de vez em quando. Normalmente o cara é viciado em beach tênis. Ou o cara ama o beach tênis, ou o cara... Esses dias, essa semana eu tinha marcado um jogo 7 da manhã. 7 da manhã? 7 da manhã, comum. E aí às 10 da noite, um dos parceiros disse que não ia poder, porque tinha um problema pessoal, problema familiar. Né? E aí tá, não, beleza. Aí eu mandei mensagem para um outro, em 5 minutos ele, top. Às 10 da noite, convidei top a jogar amanhã às 7 da manhã, ele top. Mas olha só. Cara, 7 da manhã tava lá, todo mundo. Eu só acordaria às 7 da manhã pra fazer uma coisa. Eu não vou falar. não vem aqui. Tu tem algum outro hobby, Gabardo, fora futebol e loucurada? O filho, né? O Gabriel. Que ocupa a maior parte do meu tempo atualmente, né? Imagina. E dá um trabalhinho. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Mas dá um trabalho. Se dá trabalho. Mas é assim, é uma mudança muito radical da vida, né, Duda? Porque você vive em função do filho, né? Nesse primeiro momento, assim, claro que... Quantos anos ele tá, o Gabi? Tá com 1 ano e meio. 1 ano e meio. E claro que vai ser, assim, um envolvimento eterno, né? Mas especialmente nesse começo, assim, você tem que ficar cuidando muito. E ainda mais agora que já tá andando pra lá e pra cá. Corre pra lá e pra cá, e aí chega em casa da escolinha, nossa, vai até de noite correndo a casa inteira, aí parece que vai dar de cara na parede, ficou a noite inteira correndo atrás dele, mas é maravilhoso. Deve ser. E gosta de uma carne. Gosta de carne. Demais. E já gosta de futebol, não? Sabe que é muito curioso, ele tava dando um jogo na TV outro dia, de noite assim até a gente não deixa a televisão ligada até muito tarde para ele não ficar envolvido com barulho ali e tudo, mas tava um jogo de noite ali, aí saiu um gol, era um jogo aleatório assim, ele olhou, viu o narrador gritando gol e começou a gritar gol, passou o primeiro grito de gol dele. Mais um jornalista aí na família. Primeiro grito de gol. Foi na época da Olimpíada agora, né? Aí no dia seguinte estava ligado ali na natação, a TV, aí os caras pularam na água e ele, gol! Pronto. Tudo era gol, agora tudo é gol. Natação é gol, tênis é gol, agora tudo que ele vê é gol. Tá nascendo. Gostou. Ou o narrador, ou o jogador. Filho de Eduardo Gabardo e Kelly Matos, não tem como o cara não ser craque no jornalismo. Não, tia, se segura não pegar um microfone, cara, não sei o que vai fazer. Aliás, sou muito fã desse casal, Eduardo Gabardo e Kelly Matos. Pessoalmente e profissionalmente. 2 craques e 2 figuraças. Muito obrigado. São maravilhosos. Gabardo foi fundamental para o meu início na RBS. Não sei se tu vai lembrar, Gabardo. Fui contratado pela RBS, o Gabardo me ligou na hora. Vamos almoçar. Me mostrar como é que era, como é que funcionava a empresa, me dar as boas-vindas e jamais vou esquecer disso. Foi muito legal. Mas é que dá para ver que vocês se completam, são colegas, mas... E fiz o almoço, conversei com o Rodrigo, me mandei, foi a época que eu fui morar no Rio, né? Aí fiquei 2 anos morando no Rio. Na Copa do Mundo de 2014, e aí depois o Gabardo quase estragou a Copa do Mundo de 2014. Porque tava tudo lindo, tudo certo, o Beira-Rio tá pronto, as obras estão prontas. Aí o Gabardo me inventa de trazer lá do Rio o rolo das estruturas temporárias. Cara, que loucura isso. Foi difícil. Copa do Mundo relembra. Claro que eu tô brincando, né? O Gabardo descobriu um negócio que ninguém sabia que poderia melar a Copa do Mundo. Como eu fui transferido para o Rio de Janeiro para ser correspondente de Copa do Mundo, e lá tinha a sede do comitê organizador local, né? Porque a Copa do Mundo, assim, a gente fica muito atento ao período da Copa, mas ela começa muito antes, né? 4 anos antes, terminou a Copa, vamos pegar lá 2014 no Brasil, terminou a Copa de 2010, em 2011 a FIFA já montou um escritório, que é o comitê organizador local, a FIFA repassa a verba e o comitê organizador local, ele cria uma estrutura, lá no Rio, era no Rio Centro, lá na Barra, né? Recreio dos Bandeirantes, e bem na frente lá do Parque Olímpico, né? Onde foi construído depois. E aí tem tudo que é área lá. A área de ingressos, a área dos camarotes, a área dos campos de treinamento, tudo, uma estrutura gigantesca para organizar a Copa do Mundo.
E eu ia toda semana lá bater ponto, conversar com as pessoas, fazer as entrevistas. Em determinado momento eu descobri lá que tinha um grande problema no Beira-Rio, um pouco antes da Copa do Mundo. Mas um grande problema que estava, assim, comprometendo a realização da Copa do Mundo em Porto Alegre, que era o pagamento das estruturas temporárias. O que são as estruturas temporárias? Tudo aquilo que é construído fora da estrutura normal do estádio para os jogos. Ou seja, tem que montar aquela tenda, uma lona para o credenciamento dos jornalistas. Uma estrutura temporária que depois da Copa vai ser desmontada. Tem que montar a área de recepção dos camarotes lá, vai se montar uma estrutura que depois dos jogos vai ser desmontada. É estrutura temporária. Quem é que vai pagar essa conta? A FIFA colocou no seu caderno de encargos, quem tem que pagar essa conta é o dono do estádio. Quem é o dono do estádio? O Inter. E na maioria dos casos eram estádios públicos, né? O Maracanã, então os governos pagaram essa conta, né? Mas aqui caiu na mão do Inter quando chegou a conta para pagar um pouco antes da Copa. O Inter, não vou pagar essa conta. A direção do Inter, nós não vamos pagar essa conta. Quanto era, tu te lembra? 20 e poucos milhões. Eu acho que era por aí, não era barato não. O Inter bateu o pé, o Inter não vai pagar essa conta. E a 20 FIFA, e poucos não vai milhões pagar. Naquela época era muito mais do que 20 e poucos milhões hoje. Pega a correção da inflação para te ver. Aí a FIFA, não vai pagar? Tá fora. O Beira-Rio tá fora da Copa do Mundo. E aí se estabeleceu, trouxe a informação, virou o Beira-Rio vai sair da Copa e não vai, quem é que vai pagar essa conta, como é que fica? O Inter não vai pagar, não vou pagar, e a FIFA tem que pagar. Durou acho que um mês essa novela, até que se criou, o Rodrigo vai lembrar bem que acompanhou aqui, uma lei... A Assembleia Legislativa criou entre aspas, uma espécie de lei Rouanet para pagar. As empresas pagavam o valor em troca de publicidade em algum local ligado à Copa do Mundo. Então, o Inter não pagou e, ao mesmo tempo, não se tirou dinheiro dos cofres públicos. Abateu de imposto. Exato. Não foi um problema lá no Catar, né? Porque o Sheik chegou lá e assinou o Sheik ele fazia um chequezinho e deu. Tá tudo resolvido. Mas o cara é uma boa história essa aí, hein, Gabardo? A Copa do Mundo assim é algo muito complexo, né? Porque tem muita coisa que envolve o que vai além do jogo. E fazer o acompanhamento e a cobertura de tudo isso, essa fiscalização do dinheiro público nos jogos é algo que é papel da imprensa, né? E acho que foi bem feito aqui na questão da Copa do Mundo no Mas Brasil. eles em breve devem entregar umas obras da Copa aí pra nós. E Duda, a gente vai assim viver, e aí eu acho muito legal, a rotina da Copa do Mundo de 2027, que é a Copa do Mundo feminina aqui no Brasil. Isso. Eu acho fundamental trazer essa Copa do Mundo para cá, primeiro, porque os estádios já estão todos construídos. Não vai precisar se construir nenhum estádio com dinheiro público, porque já está tudo pronto. Os estádios da Copa vão ser os estádios que foram utilizados em 2014, e nem todos. E o investimento para se fomentar o futebol feminino no Brasil, eu acho que é fundamental. Então, acho que a gente vai ter uma grande notícia com a Copa do Mundo. Aliás, eu gravei eu postei já, da Lorena, e aí o Porto Alegre é o Beira-Rio, que vai ser. Tem que ver se as estruturas temporárias, quem vai pagar. Quem é que vai pagar, Gabardo, estruturas temporárias? Talvez. Nós vamos fazer aí um negócio da Assembleia de novo. Faltam 3 anos, né? Olha, tem um tempinho até resolver, mas talvez, assim, na Copa do Mundo feminina não seja algo tão complexo na masculina, que tem, por causa do número de veículos de imprensa que de credenciados, enfim, deve ser algo que não vai exigir tanto dinheiro. Mas, né? eu acho que nós vamos curtir, eu vou te dizer. Acho que os estádios vão estar cheios, cara. Te dizer bem a verdade. Cara, pode ser que assim, a Nigéria e Finlândia, pode ser que a gente não queira ver. Tem um movimento aí que já foi feito, e a própria Marta pediu para o jogo de abertura ser no Beira-Rio, depois das enchentes, tudo, que se criou essa ideia para o jogo de abertura da Copa ser no Beira-Rio. Eu tive na Copa do Mundo feminina na Austrália e Nova Zelândia, mas eu só estive na Austrália. Melbourne, Adelaide e Brisbane. Tu tá me irritando nessa entrevista. Tu visitou o mundo inteiro, cara. Eu não saí aqui, cara. Eu acabei não indo pra... Eu tô atrás desse balcão aqui, cara, há 3 anos. Eu acabei não indo pra... Não, tu viaja aí o Brasil todo atrás de assado, sempre com um monte de entrevista. Eu não fui pra Sydney porque a Pia não deixou. O Brasil acabou caindo antes. Foi mal, né? A atmosfera de uma Copa do Mundo feminina é espetacular. Tu pode não acompanhar futebol feminino, tu pode não conhecer as atletas, o clima, o ambiente é semelhante ao da Copa do Mundo masculina ou de uma Olimpíada, vai ser muito legal. Não, e se nós poder beber, né? Pode ter certeza que nós vamos curtir mais ainda. E tu sabe, tem uma história legal da Copa de 2023, que em determinado... 22, né? Não, 2023. Feminina, na Austrália. Claro. Eu fui almoçar num restaurante brasileiro
Aí eu encontrei o nosso amigo Tomer. Claro, Tomer Savoia. Tomer Savoia tava lá. E ele me disse, aquele cara ali é o pai da Lauren, zagueira. Aí eu, vou entrevistar ele. Aí eu entrevistei o seu Lecão, seu Erimar Leal, pai da zagueira Lauren. E tá, uma entrevista tranquila, e ele me contou na entrevista que ele acompanha a filha dele de qualquer jeito. E ele não tinha dinheiro para ir. Ele vendeu o carro para ir para a Austrália acompanhar a filha dele na Copa. E ele tava e ele não tava com dinheiro para se manter, ele ficava em albergues para turistas estrangeiros, para acompanhar a zagueira, filha dele. Que a história é sensacional. Ele, quando a menina era criança, ela queria jogar futebol, ele levava 2 horas de moto até a cidade, até São Paulo, porque não tinha futebol feminino na cidade deles, ficava dormindo na arquibancada e levava de moto depois. E ele dizia, as pessoas diziam que futebol não é para mulher, e ele dizia, futebol é para quem quiser jogar futebol. A minha filha, se ela quer jogar futebol, ela vai jogar futebol. E a história viralizou, tanto que a Volkswagen deu um carro de presente para ele. Através da tua entrevista? Através da reportagem. A reportagem repercutiu. É um animal, cara. E a partir da reportagem começou a ter uma mobilização, pessoas começaram a oferecer lugar para ele ficar. Eu mesmo recebi, cara, avisa aí o Lecão que eu tenho uma casa. Se vier para Sydney aqui, lugar ele tem para ficar. Recebo ele com uma carne e tal. Velho. E a Volkswagen avisou na rede social que, seu Lecão, fica tranquilo que tu vai ter agora um novo polo para fazer parte da tua família. Foi uma ação de marketing sensacional. E, cara, ali me emocionou. Me emocionou porque o Lecão, ele não falou aquilo se queixando. Entendeu? Sim. Ele tava rindo. Ele tava contando, na verdade. Ele tava feliz por ver a filha. Ele até ficou meio assustado com a repercussão, ele disse depois, né? Ele falou, não precisava me dar um carro, eu não fiz pra isso, mas o cara... Porra, velho. Mas ali mostra a dedicação de um pai que lutou pra que a filha fosse jogadora de futebol. E foi uma das reportagens que mais me emocionou na vida. Eu acho legal quando o jornalismo mexe, muda a vida. De algum, assim, eu acho muito a fuder isso. Eu só acho incrível, incrível. Olha aqui, o que é incrível também? Que a gente tem isso aqui, ó. Neugbauer para nós finalizar. Olha aí. Eu não sei se o Rodrigo tá comendo... Eu como por ele. Porém, Rodrigo, eu jogo um beach tênis amanhã e compensa. Não, mas olha aqui, ó, tem os 70%, tá? Opa, aí também. Que tem, aliás, toda a linha da Neugbauer, ela é muito top. Então, cada um de vocês vai levar pra casa. Rodrigo, primeiro pra ti aqui, ó. Esse é o 1891, que é esse aqui, tá? Tem, acho que, vários exemplares aí dentro. Sim. Né? Então, vocês vão poder levar. E tem o 55, 70. Espetacular. Esse aqui é o branco, né? Tem ao leite também. Tá tudo aí dentro aí. A Neugbauer é uma das minhas parceiras. Então já sabe se encontrar aí. Aliás, a Neugbauer ela é tão top que ela tem o bibs, ela tem esticadinho, tudo é na Neugbauer. Sim, é uma delícia. Tradicional. Tradicionalíssimo. Hoje eu vou fazer uma média em casa. Isso. Presente. Hein? O Gabi já come chocolate? Ainda não. Ainda não. Segura o doce pra ele, porque senão vai viciar. Mas falta, daqui meio ano já pode. Já 2 pode? anos já. Falta pouco. Com 2 já vai dar. Já. Olha aqui, quero agradecer mais uma vez então o Grupo RBS pela liberação dos 2 profissionais, agradecer também a disponibilidade desses 2 amigos que o jornalismo me deu, amigos pessoais que eu torço demais por esses 2 e espero que vocês tenham gostado, porque eu achei maravilhoso. Duda, primeiro, carne fantástica, espetacular. Vamos embora com esse baita chocolate aqui. E o papo foi demais, muito agradável. Em um minutinho vou resumir a história aquela lá do voo que eu ia contar antes. Por favor, rapidinho, claro, cara. Dá para resumir. Não, pelo amor de Deus. Bem rapidamente. Desculpa eu. E foi uma história assim, triste, né, pelo que aconteceu e quantas pessoas que a gente conhece, assim, o ex-presidente Paulo Rogério Amoretti que faleceu. Tu lidava, né? Naquele acidente da TAM em 2007, eu estava na Venezuela, no dia 15 de julho de 2007, na cidade de Maracaibo, na final da Copa América, Brasil 3, Argentina 0. Seleção treinada pelo Dunga. O Brasil foi com o time reserva e ganhou a Copa América da Argentina na final. 3-0. Uma campanha espetacular. Aí saí com o seguinte voo. No dia 15, o jogo foi no dia 15 de julho, eu saí no dia 16 de julho. Maracaibo, Caracas, Lima, Guarulhos. Quando eu embarquei lá, naquela época não se viajava com laptop, era equipamento grande, rolo, cabo, essas coisas. Despachei tudo, estava 40 dias fora de casa, despachei tudo, fiquei com a roupa do corpo e o telefone celular na mão e vamos embora, vamos para casa, finalmente, depois de 40 dias. Acabou. Aí cheguei em Guarulhos, posei em Guarulhos, eu já estava com o bilhete para pegar o voo Guarulhos-Porto Alegre.
Aí tô na fila para entrar no avião ali por volta de, acho que era 6 da tarde. Foi exatamente o momento do acidente no outro aeroporto em Congonhas. Aí me ligam, né, da Rádio Gaúcha, pô, parece que aconteceu alguma coisa em Congonhas aí que ninguém sabe direito o que é a coisa. Eu na fila para entrar no Finger, ali no avião, em Guarulhos. Deu uns 10 minutos, me ligaram de novo. Cara, explodiu um avião lá, tem que ir para lá agora. Eu, cara... Não sabia que era um acidente, a dimensão do acidente. Não sabia exatamente o que tinha acontecido. Ah, minha mala... Guarulhos, né? Que é Guarulhos. uma hora e meia. Minha mala já tá dentro do avião, todo o equipamento da rádio já tá tudo dentro do avião. Quer que eu vá mesmo, saia daqui, tô com o pé dentro do avião. Vocês querem que eu saia daqui e vá para lá? Cara, tem que ir. Pô, 40 dias fora de casa. Tá, vamos lá. Ordem é ordem, né? Desliguei o telefone, peguei meu cartão de embarque, botei no bolso, saí. Passei o número das etiquetas lá das bagagens para alguém pegar em Porto Alegre, quando chegasse, né? Vamos lá. Aí passei... As coisas foram para Porto Alegre. E tudo. Ficou com o celular. Eu tava praticamente dentro do avião já embarcando, só com a roupa do corpo e o telefone celular. Caramba. Aí saí, passei no terminal eletrônico, saquei lá um dinheiro, né? Na época não tinha Uber, não tinha... Porra, tinha que pagar o táxi com o dinheiro mesmo, o dinheiro vivo. Pô, saquei a grana... Cara, cheguei no taxista ali, meu amigo, ele já estava escutando no rádio ali, avião, coisa e tal, mas tudo muito nebuloso, ninguém sabia direito o que tinha acontecido. Eu, meu amigo, temos que ir para Congonhas. O cara virou para mim, não vai chegar nunca em Congonhas. Esquece. Eu vou chegar em Congonhas. Eu, puta, cara, o que eu faço? Tá, vai indo aí, depois a gente vê o que acontece. Aí, vamos indo. Aí já fui entrando no ar na rádio, o trânsito tá um caos aqui em São Paulo, coisa e tal, já escutando na rádio, aí a gente soube que o avião tinha tentado aterrissar, aí se chocou e aconteceu tudo aquilo que a gente sabia. Bom, aí rodei para o São Paulo, depois de 1h30 no trânsito, eu consegui chegar a um determinado ponto lá onde estava bloqueado, né? Ainda saí do táxi, peguei um metrô, cheguei lá no ponto de bloqueio, sei lá, 3, 4 quilômetros do aeroporto, fui a pé, começou a chover, tomei o primeiro banho de chuva. Aí lá pelas 8h30, 9 da noite cheguei no aeroporto de Congonhas. Bom, aí o caos completo, o cenário era devastador, o aeroporto foi fechado, o saguão do aeroporto estava cheio de pessoas que não puderam embarcar, porque o aeroporto foi fechado e não tinham para onde ir, porque todos os hotéis da volta ficaram cheios. Era gente para tudo que é lado, familiares desesperados, chorando. Aí eu comecei a entrar no ar na rádio, entrevistar as pessoas, e era familiar chegando, e era coletiva com o cara do corpo de bombeiros, assim, e aí te levavam lá para bem pertinho de onde aconteceu o acidente. Ou seja, eu fiquei Chegou perto do lugar daí? Cheguei perto, tô para ver o trabalho de resgate sendo feito, tudo. Que loucura, velho. Não, e só para lembrar, o avião vinha de Porto Alegre. Vinha de Porto Alegre. Ou seja, tinha muito gaúcho, né? Muito. Isso é fundamental para a tua cobertura. Claro. Ou seja, eu fiquei no ar de forma direta, ininterrupta, das 9 isso que eu estava vendo de Caracas, daquele voo, eu fiquei das 9 da noite daquela noite, até a noite seguinte. O tempo inteiro 24 no ar. horas. 24 horas. 24, só com a roupa do corpo. Aí chegava tipo 3 da manhã, como estava chovendo, né? Tinha entrevista, eu chegava, tirava minha camisa, levava no banheiro ali do aeroporto, botava naquele negocinho de secar a mão no ventinho para ver se secava um pouquinho a cabeça, botava de volta. Aí consegui um carregador emprestado lá com um colega e assim foi indo numa cobertura muito triste por tudo que aconteceu, mas assim, muito, muito desafiadora. Por coisas que acontecem, assim, de você estar num local e aconteceu um acidente e vai. Caralho, um negócio marcante, né? Porra! É um dia que nunca me sai da cabeça, 17 de julho de 2007. E ainda tu teve que lidar com pessoas que tu conhecia, né? Como o Amoretti, que faleceu nesse acidente, né? Tinha também outros profissionais aí de empresas aqui do Rio Grande do Sul, o deputado Júlio Redecker, que faleceu também. Foi muito triste, muito triste. Mas isso assim, independente do grau, isso dignifica, né? Isso dá isso faz com que a gente... Porra. E não é futebol, né, cara? Não é futebol. E aí tu mostra o quão versátil o cara tem que ser, né, tia? Muito. Muito. Foda, velho. Eu contei essa história algumas vezes, assim, em faculdade de jornalismo, né? Como mostra como isso é desafiador, né? E eu acho que isso remete também por que alguns profissionais são designados para algumas coberturas, lá o Rodrigo, com 21 anos de idade, numa Copa do Mundo, porque, se você mandar qualquer um e fica, no caso ali eu fiquei acho que 40 horas sem dormir, contando o tempo do voo até o horário que eu terminei o trabalho. O cara fica 40 horas sem dormir. Mas trabalhar, entrar no ar com 40 horas sem dormir, entregar um trabalho,
é difícil. E tu tinha que É lidar com difícil. termos como ANAC, aeronáutica, grooving da pista, né? Ranhuras, que eu lembro que fizeram Lembra? ranhuras. Tu lembra que acho que faltava ranhuras. O reversor da aeronave são termos que a gente não Sim. está acostumado e que o cara tem que se adaptar, né? Adquirir um novo vocabulário e utilizar tá ele. louco. Eu acho que faz. Que bom que tu contou, meu. É legal as pessoas saberem também o grau de dificuldade, tá ligado? De uma cobertura dessa e achar que não, E eu lembro quando terminou assim, né? E chegaram, depois na outra noite chegaram os outros profissionais para fazer a cobertura, né? Alguns saíram do Rio, o André Machado, que na época estava foi bem na época dos Jogos Pan-Americanos, alguns saíram do Rio de Janeiro de carro para fazer a cobertura lá. E aí eu pude ir pro hotel, né? Primeira coisa, comprar uma escova de dente, olha isso. cueca, meia. Sim. E aí fui comer e tomar um banho. Te restabelecer como pessoa, né? Como cidadão. Tu tava rendido, né, cara? Eduardo Gabardo e o Rodrigo Oliveira, boa tarde. Que coisa boa ter vocês aqui. Muito obrigado. Tu me consagrou com esse boa tarde. Mas foi legal, né? Foi. Acho que eu fui o primeiro a te imitar, né? Foi, né? Cara, uma curiosidade que eu nunca te perguntei. Tu me imita boa tarde. Boa tarde. Porque tu acha que o boa tarde é uma coisa característica ou porque tu consegue me imitar melhor, Mais pegar fácil, o timbre boa no boa tarde. tarde? Bom dia tu não consegue, Não. né? Sabe por que é o boa tarde? Porque eu tava na Gaúcha na época e tu entrava pra dar o teu boletim na Gaúcha. Aí eu começava dizendo boa tarde. Aí tu assim, boa tarde. Eu sempre dava boa tarde antes, entendeu? Aí eu Até comecei hoje a pegar. o Pedro no sala pergunta, quando eu digo, e aí Pedro no sala, não, aqui ó, tem que começar como é que ó, boa tarde. O Pedro fala. Fala. Seu cagalhão. Então tá, olha aqui ó, deixa o seu like, a sua inscrição. Se você gostou, então siga os guris aí nas redes sociais. Já passou várias vezes o Instagram dos dois. Eu sei que é importante. E cara, deixa o like, velho. Deixa o like aí, claro, compartilha. Indica esse conteúdo, beleza? A gente fica por aqui. Agora vamos comer um chocolatinho. E tem muitas coisas no canal, hein, cara? Não deixa de olhar. Tchau.